Muito boa noite! Estamos iniciando mais um Mesa Redonda Futebol Debate, ainda no formato especial. A partir da semana que vem a gente volta ao nosso trabalho normal, a nossa mesa tradicional. Mas hoje, a exemplo da semana passada, um programa especial e põe especial nisso. Boa noite, Chico Lang. Boa noite, Flávio. É um prazer estar com você de novo. E olha, eu vou dizer uma coisa para você. Hoje a gente vai destrinchar a seleção brasileira. Né? Se essa maldita dessa seleção vai ou não vai, ou vai ficar nessa conversa fiada para lá e para cá. É isso. E olha, a gente trouxe caras que viveram a seleção por dentro, que conhecem a seleção por fora. Nós temos aqui um campeão mundial, o Vampeta. E temos aqui um vice-campeão mundial, César Sampaio, num vice-campeonato que até hoje se discute muito. Então, estamos com a seleção de 2002, com a seleção de 98, duas seleções extremamente importantes. Boa noite, Vampeta, tudo bem? Tudo bem, Flávio. Boa noite, Sampaio, meu parceiro. Tem história, hein? Boa noite, Chico. Boa noite, esperando o cachorro, viu, Chico? O cachorro vai arrumar o filhote pra você dele, tá? Cachorro, a promessa do ano passado ainda. Do ano passado. Virou ano, ó. Natal, ano novo. Já estamos quase na Páscoa e nada. Carnaval. Nada do cachorro vir. O cachorro já tá enorme, cara. Pior que o cachorro já cresceu ainda ao longo desse dia. César, o Vampeta falou que você tem história. E ele tem? Puxa. Já no camarim ali, a gente já estava lembrando. Fazer uns 3 programas. Boa noite, Vamp, Chico, Flávio. Prazer estar com vocês aqui, cara. Bom, vamos, para a gente começar a mapear a coisa. Vampeta, ano passado, a seleção brasileira virou o ano com 7 pontos na eliminatória. Dentro do que você esperava, acima, abaixo, o que você pode dizer? Dentro do que esperava, né? O pessoal falou, ganhou do Venezuela e ganhou da seleção peruana. Não está jogando contra a Alemanha, nem contra a Inglaterra. As eliminatórias sul-americanas é isso que apresenta. Dá pra ganhar, não dá para ganhar da Holanda. Então, assim, o Chile, campeão da Copa América, se terminasse hoje, estaria disputando contra a Nova Zelândia, Ilha Salomão, alguma coisa de lá. Então, dentro da expectativa, 7 pontos, né? Um empate contra a Argentina lá em Buenos Aires. Eu joguei eliminatória lá junto com o Sampaio, a gente não ganhou lá. Não ganhamos, perdemos. Conseguimos um empate. Agora vai voltar aí agora em março, pega o Uruguai e o caminho é árduo, não vai ser nada fácil. Para você, 7 pontos está dentro? Eu acho que dentro da pontuação, dentro do planejado, tem que estar no bolo, né? Como a gente fala. O Brasil sempre teve dificuldade em eliminatórias, né? Vai ser assim, é a equipe a ser batida, independente do momento das outras seleções. Até como o maior vencedor da Sul-América de mundiais, então é a equipe a ser batida e ainda a gente não tem um padrão, né? Não dá para você, eu falo muito em termos de modelo de jogo, né? Ainda o Dunga está, pelo pouco tempo de trabalho com o grupo, ainda ele está ajustando, né? Teve uma formação interessante, ele mudou, tirando o Ricardo Oliveira e colocando o Douglas Costa, né? Isso, colocando o Neymar não como referência, né? Mas assim, mais à frente, e funcionou bem, jogou no 4-4-2, né? Enfim, você vê que o Dunga ainda está vendo as possibilidades, né? Está pontuando e achando dentro do que ele tem à disposição um modelo de jogo ideal, né? A equipe ideal para o Brasil. Você falou em modelo de jogo, e aí ampliando a situação e falando, o tema é seleção brasileira, mas eu acho que a gente tem que ampliar isso para o nosso cenário local. Lógico. Porque a seleção acaba tendo um modelo, e o Corinthians foi a base. Sim. Fora o Corinthians, alguém tem algum modelo de jogo no Brasil, Vampeta? Não vejo, né? Não vejo nem a própria seleção. A seleção, se você falar assim, não treina todo dia que nem no clube, mas você tem a opção de pegar os melhores laterais, os melhores meios, os melhores zagueiros. Fora o Corinthians, que é aquilo que o Tite evoluiu muito na parte ofensiva, o Chico falou, pô, o pessoal nós dois viu o Tite. Não, ele mesmo fala que ele melhorou a parte ofensiva dele, né? O treinador gaúcho sempre eles têm uma parte tática de defender muito bem, mas de atacar muito pouco. Né? E eu não vejo nenhum time Flamengo. Então rolou, né? Só o Corinthians. Ano passado. Palmeiras, nada. Você viu o Campeonato Brasileiro do ano passado, o Corinthians botou foi 20 pontos em relação ao quarto colocado, claro. 30 em relação ao quinto, mantendo o padrão de jogo, a mesma coisa, trocando jogadores. Saiu o Guerreiro, saiu o Sheik, continuou com o mesmo padrão. Né? Na defesa, no ataque, melhorou muito foi a parte ofensiva, né?
Eu, particularmente, acho assim, o Vamp, que tirando o Corinthians, a última grande equipe que teve no futebol brasileiro foi o São Paulo, que jogava no 3-5-2, na época do Muricy Ramalho, que foi tricampeão brasileiro. Quanto tempo faz isso? Já faz tempo isso, mas era uma novidade o 3-5-2. Foi o quê, 2005? Foi 2005. Não, 2005. Com o Pirulito, né? E o... 2007. Olha quanto tempo nós Vamos vamos lá. E o agora que está lá na seleção brasileira também. André Dias. Nossa, era um negócio. Enfim, era uma coisa Bola que... parada. Bola parada, a valorização da bola parada. Era aquilo que o Flávio disse que o Corinthians tem hoje, que era um padrão de jogo, escolha de jogo. Então, 3 anos, o Muricy Ramalho montou um time jogando praticamente igual. Foi. Né? Mas sabe por que isso, Chico? A gente viu no último campeonato brasileiro, só o Tite terminou. Começou e terminou. E terminou de 20 clubes. Isso para mim mostra. Aí você pode ter padrão de tática mesmo. Prova para mim a falência do futebol brasileiro, tecnicamente falando. Mas aí, Chico, você vê, o Tite, e aí é uma filosofia de Corinthians. Isso. Era Tite, Mano, Mano, Tite... Muricy? Não, Mano, Tite, Mano. Tite, ele não fugiu muito. É um padrão do clube. Né? Teve o Adilson, mas tá falando de troca, assim. Isso. E engraçado que os dois melhoraram muito, né? O Cruzeiro, depois que o Mano chegou, começou a fazer gol, começou a jogar. Porque o Mano Menezes tem... Olha, eu não gosto muito do Mano Menezes como treinador. Eu acho ele um pouco retranqueiro, um pouco medroso, como o Tite também. Por isso que a gente fica brincando, eu e o Vampeta, que acho que só nós no Brasil criticamos o Tite. Porque às vezes o Tite é meio medroso mesmo. Ele se soltou mais esse ano, mas ele é um pouco meio travadão. Uma vez ele esteve aqui no Mesa Redonda, eu fiz uma pergunta para ele que ele não gostou muito. Que eu falei, por que o Corinthians joga de um jeito na arena e joga diferente fora? Aí quando começou a jogar igual ao que jogava na arena, o time deslanchou. Mas o problema é assim, tem que ter uma ideia do jogo do time. Não importa. Você sempre fala isso, você sempre fala, Flávio, eu lembro bem, o ano passado você falou o estilo do jogo do Chile, né? Saiu o São Paulo, o Bielsa, São Paulo. É igual, é o mesmo jeito, é o estilo do jeito, é o jeito de jogar do time. É o Barcelona. O Chile propõe jogo, né? Eles tiraram os zagueiros, você vê, o Chile é interessante, eles tiraram os zagueiros, entre aspas, assim, né? Eles colocaram jogadores até mais baixos no setor defensivo, mas já para construir, para propor o jogo. Modelo, se é certo ou errado, é diferente, mas é um modelo. Mas olha, quando você jogou contra o Chile em 98, que era o Marcelo Bielsa, já era assim. O Chile pagou caro por jogar, porque propõe o jogo. Aí o São Paulo conseguiu dar um equilíbrio maior. Hoje não é tão fácil fazer gol. Mas você lembra, nós estamos falando de 98. 98, já é uma escola. Vou falar em relação ao ano passado, o Santos. Mas só jogava em casa assim. Em casa, pressionava o adversário, atacava, mas quando saía para jogar fora, não conseguia ganhar de ninguém. Mas é aquele tal negócio. É isso que você falou. Mantinha o mesmo padrão de jogo em casa e fora. Aí que tá, mas conseguiu isso a partir do segundo turno. No primeiro turno só jogava bem em casa. E o Santos nunca me esqueço um dia que você falou, que o Evaristo Macedo chegou, acho que você estava no Vitória, ele chegou no vestiário e falou: campeonato de menino ganha time de menino. Campeonato de homem ganha time de homem. Eu acho que o Santos ainda paga pela inexperiência dos jogadores. Então, em casa, é natural que eles se sintam bem. Estão apoiados pela torcida, apoiados pelos parentes, familiares ali. O cara fica ali naquele camarote de vidro, vai lá e beija o filho quando faz gol. Beija a namorada. Então, o cara se sente em casa. Agora, quando ele vai para fora, é que o bicho pega. Se bem que contra o Corinthians aqui pela Copa do Brasil, o Santos jogou muito bem. E ganhou, inclusive, na arena. Mas já estava meio resolvido. Mas o que eu estou falando é aquilo que o Muricy falou aqui a semana passada. Né? Quando ele disse, eu estive no Barcelona, ninguém enche o saco, não tem presidente que entra lá. Tem um padrão, um jeito de jogar que vem desde o Rinos Smith de 73. E o Tata Martino, quando ele quis mexer nisso, ele sambou, ficou um ano lá, mas foi embora. O Luiz Henrique demorou, mas ele teve que fazer. O Tito Villanova fez, o Guardiola fez. E assim vai. Quer dizer, é claro que cada um com o seu jeito. O Guardiola é muito mais técnico que o Luiz Henrique, é óbvio, né? Mas tem um padrão, um jeito de jogar. Mas aqui no Brasil tinha uns padrões, né? Claro que tinha. Quando ele pegar time gaúcho, você
lá vem aqueles caras grandão com bola aérea. Isso. Você sai com a cabeça inchada. Perfeito. Ia jogar lá na Fonte Nova contra o Bahia e Vitória, deixava a grama crescer. Alta. E O time carioca tocando mais a bola, Flamengo, o time de São Paulo técnico, mas com velocidade. Isso. E acabou com tudo, né? Acabou. O time carioca... O Atlético Mineiro também, né? Deixava a grama alta. deixava o Mineirão, a grama alta. Cruzeiro, grama baixa, Tostão, O time carioca, você olhava, teve uma época aí que era o time do Zico, mas tinha máquina do Horta, que era um time legal. Tinha o time do Vasco, eles faziam aquele troca-troca de jogadores lá e era tudo bom. Agora todo mundo jogava igual, era muito legal. Hoje não tem o Brasil. E era a época do quê? Quando o Brasil estava bem no futebol. Seleção brasileira, você podia colocar qualquer jogador que ele tinha uma linha de jogo. Hoje a gente perdeu isso. E aí a pergunta, por que, César Sampaio? Cara, no meu ponto de vista, hoje o futebol virou um esporte onde a estratégia e o condicionamento físico acaba superando a qualidade técnica. Ou seja, o jogador hoje tem que ser atleta. Antes, a qualidade técnica era priorizada, havia mais espaço. O time que tinha melhores jogadores, até no time de rua mesmo, você escolhia os melhores jogadores. E quem não sabia jogar também assim, ia pro gol, alguma coisa. Eu acho que o futebol tem dois momentos, antes e depois do Tele. Assim, antes do Tele era só quem sabia jogar, só a qualidade técnica. Depois do Tele, os jogadores que não tinham tanta qualidade técnica, eles poderiam ser aperfeitoados e com a parte física, tática e física, eles acabavam compensando isso. E hoje o futebol é, no meu ponto de vista, 70% físico e 30% técnico. Se você não tiver um time correndo muito, organizado, dentro de uma estratégia organizado, e os atletas, para conseguirem superar a maratona de jogos, assim, mesmo que tenham qualidade, se não forem atletas, a tendência é cair de produção. Dá para o cara, Vampeta, simplesmente terminar a carreira de futebol e virar treinador, ou hoje ele tem que realmente se preparar um pouco mais? Aquela coisa do boleirão, hoje você está jogando, aí pega a camisa, vai lá, professor. Aliás, você teve uma experiência e não seguiu. Por quê? Só em cima disso aí que o César Sampaio falou, no Paro Ímpar, né, na Bahia é baba. No baba, aí a gente vai escolhendo, ó. Bate para vai pegando os melhores. Os piores vai para lateral, vai para zagueiro, vai para goleiro. Hoje eu acho que o Paroíba, os caras vão pegar logo o zagueiro. Grandão, né? Já fecha logo, acho que isso está acabando essa qualidade. Primeiro que também falta campo, né? Que não está tendo mais lugar nem para jogar bola. Mas eu até falei isso para você o ano passado, eu falei, tá falando para o Sampaio agora no camarim, eu falei, Sampaio, tem uns caras que se preparou. Pô, eu vejo você, eu vejo o Edmilson, o Roque Júnior, eu vejo vários amigos aí. Eu, onde eu sou presidente, eu sou amigo do dono. Eu nunca fiz curso de nada, tenho uma confiança lá dos donos lá que confia, mas não é porque você jogou necessariamente, eu até brinco, eu digo, o Índio foi bicampeão brasileiro comigo. Bota o Índio diretor de futebol no clube, pra você ver o que vai acontecer. Não dá jogo. Nem na tribo, eu acho que... Não é necessariamente porque jogou que tem, mas tem alguns, por exemplo, o próprio Parreira fala, eu nunca joguei bola e fiquei na CBF desde 1970. Então tem pessoas que têm que se preparar para... Como é que você vai dar para um cara administrar, você acabou de falar, um Corinthians, um São Paulo, um Palmeiras, sem experiência de nada, só porque jogou quarta e domingo? Não é mais aquele negócio de, eu sei que eu sou lateral, eu sei que eu tenho que passar no fundo, cruzar, tenho que fechar no meio, voltar, não volto na mesma linha, tem uns fundamentos, né? O zagueiro sai, isso é quando você está jogando, e é a administração de um clube. Tem um clube de futebol que tem milhões de torcedores. Quando eu não quis ser treinador, eu estava em casa, o Rincon me ligou e falou, Vampeta, eu estou indo trabalhar com o Vanderlei no Atlético Mineiro e o Corinthians precisa de um treinador para o Sub-20, vem para o meu lugar. Aí o Andrés, vem então para pegar essa experiência, vai fazer uma parceria com o Nacional, na 4ª divisão do Campeonato Paulista, os moleques que têm contrato aqui não são aproveitados, treina no Nacional, a gente vai pagar tudo, só usa a camisa nacional no dia do jogo. Você aceitou? Fui ser treinador e tal. E para mim, eu encarei aquilo com a diversão. Digo, agora eu vou conhecer a realidade mesmo do outro lado. Não desmerecendo os municípios de São Paulo, que São Paulo é outro mundo. Pegava o ônibus aqui até Bebedouro, você não pega um buraco, uma pista, mas os estádios tudo menores. Comecei a virar atração.
nos jogos da 4ª divisão. Aí, Vampeta, quer ficar com o megafone? Ô, Vampeta, vem tomar uma! Larga esse time ruim! E ficava aquilo. Não, peraí, voltar tudo de novo, não. Primeiro que Palmeiras não vai me contratar um dia para ser treinador, pela história que eu tenho no Corinthians. O Flamengo, eu falei que finge que paga, finge que joga. Pô, pra Bahia, se eu tiver que voltar pra Bahia, então eu vou ter que ir logo agora. São Paulo, os caras não querem nem me ver perto do... Nada. Por causa do apelido do Bambi, né? Eu vou participar de ser treinador só da Copa do Nordeste, e se der certo. Sabe de uma? Não vou ser mais não. Ele falou, não, você vai ser diretor e presidente. Aí fiquei, eu não tenho nenhum perfil para estar na beira do campo, por mais que tenha jogado, que acompanha futebol, que eu acompanho, tudo vem do perfil. Mas você, Vampeta, tem um Não, tem uma visão, vantagem. mas aquilo, de administração, de ser administrador de clube de futebol, jamais. Eu trabalho lá onde eu trabalho no Audax, eu tenho tudo, é tudo preparado. Lógico, a gente tem a visão de, esse jogador aqui é bom, cara. Claro. Isso aí a gente... Só que tem jogador que jogou e não vê nada disso também, não enxerga nada disso. É verdade, mas você Isso aí enxerga. pelo menos não, Você enxerga bem, você vê filho, coisas né? que... Não, isso aí... Claro, você vê dá coisas pra que... ver. Agora você pô, fala assim, ó, vai lá, não sou nenhum analfabeto, então segundo bloco, números, vai lá mexer com números, você que vai fazer a força, não, isso aí não, já botar o dinheiro da não é a tua praia. Não é minha praia, lógico. Eu mas quero se estar bem que- direto com os jogadores, o contato eu tenho, isso aí eu tenho. Mas Filho, aqui quer entre vir por nós, esse caminho aqui, eu Isso que eu acho ia falar. que vai dar certo. Porque se eu tivesse a certeza toda, eu montava um time só de 11, Sampaio montava o dele, e cada um ia ganhar seu dinheiro. Então é difícil, mas tem que ter pessoas que têm que se preparar para assumir time como Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos. não é fácil. Eu, particularmente, Flávio, acho assim, que o futebol europeu é que evoluiu demais. Nós ficamos para trás nesse aspecto. Porque o futebol europeu, ele não tinha a agilidade e a habilidade que o jogador brasileiro, sul-americano, sempre teve. Mas, em compensação, ele tem estrutura, tem dinheiro e tem gestão. Verdade. Coisa que nós não temos. Então, eles vêm aqui, eles sabem que qualquer dinheiro leva jogador, e começaram a... Antes eles esperavam o César Sampaio amadurecer para levar. Agora não. Eles pegam o César Sampaio com 13 anos, o Cezinha Sampaio. Né? Pegam o Vampetinha com 12 e levam desde já. Sai mais barato, 1 milhão de euros, que para eles não é nada, e eles criam o jogador lá fora. Isso que você falou, o Sampaio jogou no La Coruña com o Djalminha, Mauro Silva, os caras sabiam que quem é diferente aqui na técnica e na habilidade, que era Djalminha, né? Aí hoje a gente vê, hoje essa globalização, você liga no Campeonato Espanhol, Campeonato da Igreja, por exemplo, eu vejo no Chelsea, o Willian, Oscar, Ramírez, Diego Costa, e o mais habilidoso é o belga. Lá o Azar que vai pra lá, vem pra cá e... Você joga muito. Você vê os jogadores europeus que a gente pegava assim, sul-americano, que ia que fazia diferença, e africano. Hoje você vê os europeus, tudo com a mobilidade. Você pega o Robin esse Robin aí do holandês lá, ele... Houve uma miscigenação, né? Que era uma coisa que era... O Brasil sempre foi um país de miscigenação. Hoje, a França teve até um monte de problema ano passado, de ataque, não sei o quê. Hoje o francês, o argelino, eles estão todos misturados. Não tem o francês puro, né? Não, como não tem o brasileiro puro. O que é o brasileiro puro? O brasileiro puro é o índio. É o índio. Ou é o português. Ou é o negro, não é? E essa miscigenação, o Garrincha era índio, não é? Então isso está acontecendo também na Europa. O holandês é o holandês daqui, da Guiana. Então, Mas a Europa tem uma coisa que nós não temos, que é dinheiro e estrutura para bancar as quando o coisas. Brasil teve dinheiro, quando o Brasil teve economicamente Mas tá bem, ganhando melhor, que começou a trazer o pato, começou a trazer o que o Brasil fez? Alguns, o que o Brasil 3%, deixou? né? O que o Brasil deixou? Lembra quando o Corinthians trouxe o pato, quando teve aquela história, teve um momento que o Brasil estava com uma condição econômica, não fez nada, não fizeram nada. Gastaram uma fortuna com a Copa do Mundo, roubaram pra caramba e não fizeram nada. Olha, não deixou nada. Flávio, nós somos privilegiados. Eu, você que começamos juntos, nós vimos a época de ouro do futebol. Anos 60, finalzinho dos anos 50, a gente era criança, mas deu para ver, tinha 5 anos, mas você lembra de muita coisa, eu também. E naquela época prevalecia aquilo que o César disse, antes e depois de Tele Santana. Antes e depois de Cristo, né, vamos dizer assim, guardadas as devidas proporções, para a gente tomar uma posição. E até a época Tele Santana, eu me lembro bem que o Raí, por exemplo, já começou a mudar esse conceito que você está dizendo, porque o Raí saiu do Botafogo de Ribeirão Preto como irmão do Sócrates. E foi para o São Paulo, levou 2 anos para ser titular de São Paulo. E mesmo assim, ele jogava
Mas o Tele tirava ele toda hora. Ele se transformou. Ponte, não Exatamente. virou nada. Ele se transformou num grande jogador meio-campista, voltou da Europa, fez gol no Corinthians, foi campeão, tudo, né? Etc. Depois que ele se aprimorou como jogador fisicamente. Mas isso já era um erro. Não é o Tele que tem que fazer isso. Não é o técnico do time de cima. Isso tem que ser feito na base. Então, tá certo? Concordo, é isso aí, cara. Eu acho que a gente, no meu ponto de vista, não sou saudoso, eu acho que nós temos ainda a melhor matéria-prima. Acho que o jogador brasileiro no futebol é o americano no basquete. Eu acho que é. Só que temos jogadores espalhados no mundo todo aí. Nós precisamos de educação, cara. O que eu fico... Educação esportiva, né? Um plano de carreira. Tem meninos subindo por necessidade, a gente até falou do time do Santos e tal. Às vezes você queima um menino desse com grande qualidade porque entra num time na hora errada, o menino totalmente emocionalmente despreparado, por uma necessidade, mesmo por um mau planejamento financeiro. Então, eu acho que o europeu, eles conversam, viajam o mundo aí. Se ele vê qualidade no menino, ele separa esse menino. Ele entra na máquina aqui, esse menino vai virar jogador, entendeu? A educação dele é diferente, a alimentação dele é diferente. E outra, não vai virar jogador para pôr um brinco, fazer uma tatuagem, um boné para trás, não sei o quê. Nada contra, vai virar jogador para jogar. Hoje o que eu vejo assim, o Brasil, os meninos se preocupam muito com o que o futebol proporciona do que o prazer de jogar. Sim, independente, a nossa geração, né, Vamp? A gente gostava de jogar bola, cara. É o que eu falei pra você. Gostava de jogar mesmo. Eu discuti com ele. Ganhando ou não ganhando, sabe? Você gostava de jogar. Você pode discutir com ele o ano todo. Ele falou, o que importa a seleção pro Neymar, pro jogador? Eu digo, pô, a seleção sempre foi a cereja do bolo. Mas hoje não importa. Que nem você falou, você chegou pra mim no ano passado e falou, Pedro, será que os caras lá em Madrid sabem quem é o Tite? De repente, os caras que contratam jogadores, hoje com essa globalização, os caras... Vamos ver quem está lá no Brasil. Se você perguntar se a comissão técnica toda vê, mas tem uns caras que assistem tudo. O scout, né? O scout para Departamento de scouting. Vai lá que tem. Antes não tinha isso. Antes, o cara vinha aqui, ou você tinha aqueles torneios lá, Tereza Herrera, Ramon de Carranza, esse torneio de verão que você vai e os caras, o São Paulo joga muito, já fica aqui. Os caras estão de lá vendo tudo, anotando e dali vai e tira, porque, pô, como é que o menino lá do Bahia, do Vitória, saiu com e tem 17 ferramentas. Anos, cada vez me lembro uma vez, guardando a proporção, nós tínhamos, quando estava no Palmeiras, alguns jogadores que estavam sem contrato, voltando de empréstimo e tal, para realocar, né? Aí teve um dirigente que foi para Portugal, tinha alguns clubes interessados e tal, e levou algum material, alguns DVDs desses atletas para mostrar. E chegou com os DVDs lá, os caras já tinham mais informação dos jogadores do que a gente. Tem muitas ferramentas de controle hoje, né? Não vou fazer propaganda de nenhuma porque não estou ganhando para isso. Mas assim, o mundo ficou pequeno, cara. Com a tecnologia. Só uma coisinha que eu lembrei, o Louco Bielsa, quando foi contratado pelo Palmeiras, né, o ano retrasado, o que ele fez? Ele falou assim, bom, eu já sei mais ou menos todos os jogadores do Palmeiras, ele tinha toda a ficha. O Louco Bielsa. Mas há um problema muito sério. Como nós somos que não é europeu. taticamente, o jogador brasileiro, ele acaba tendo uma certa dificuldade. Sim. Porque o que acontece? Por exemplo, o Mourinho contrata, traz o Casemiro. Isso. Mas manda ele ser educado taticamente em Portugal. Isso. Lucas Silva, né, jogador que aqui no Brasil explodiu, uma maravilha, mas vai para o Olympique aprender a jogar. O Lucas... Piazon, lembra que ele é Piazon? Tá rodando aí até agora. O Lucas Moura, o Lucas do São Paulo, espetacular. Francês olhou e falou, pô, sabe muito... como é que ele falou? Tem uma habilidade espantosa, mas não sabe jogar futebol. Tem que aprender a jogar futebol. Quer dizer... Não, e agora virou o garçom do Ibrahimovic. Em cima do que o César falou. A gente ficou muito atrasado taticamente. A gente continua tendo habilidade, porque isso você não perde, mas não sabe jogar futebol no coletivo. Em relação à parte financeira, os clubes brasileiros nunca ganharam tanto dinheiro como estão ganhando agora. Claro. Aí eu fico imaginando... Quando eu vejo que eu ligo lá a televisão e fico assistindo o campeonato inglês, eu digo, como é que time de bairro, que é time de bairro, né, Inglaterra, né? Time de bairro. Como é que o Chelsea tem esse dinheiro todo, não tem 20 milhões de torcedores que nem tem o Corinthians ou o Palmeiras, 30 milhões. E esses caras têm esse potencial todo de dinheiro. Tem 2, 3 milhões de torcedores. Os times de bairro na Inglaterra, todo com potência, você vê cada jogador
O cara folha de pagamento, os caras mas tem Abramovich lá que é, assim, os clubes têm dono, que você falou, eu sou amigo do dono, os clubes têm dono e o dono é muito rico. Mas isso é muito importante, isso ajuda. Eu sou super a favor disso. Por exemplo, também. Quando o Osório... O Paulo Nobre é um exemplo disso. Vamos supor que o Palmeiras tivesse um dono, fosse dono do Paulo Nobre, que teoricamente é isso. Mas acaba o mandato dele. Não, acaba o mandato dele. Eu conversando com o Osório, quando ele esteve no São Paulo, eu perguntei a ele, qual foi o que você estranhou no São Paulo? Ele falou, eu não imaginei que tivesse 240 pessoas tomando decisão. Eu acho aquilo estranho pra caramba, porque... Então, quer dizer, aí todo mundo tem influência, né? O cara pode não ser o que decide, mas ele tem direito a voto, então ele enche o saco, ele pressiona, a opinião dele faz diferença. Não é um cara que decide. Então o Abramovich, ele manda e acabou. Eu saí do Joinville porque eu bati de frente com... O cara queria tirar o treinador, eu falei que tinha um investidor, ele era do basquete lá em Joinville, um cara importante, assim. Só que no basquete ele punha dinheiro e mandava. Aí no futebol ele era o patrocinador master. E eu falei para ele que não era o treinador, que a gente via 3 derrotas e um empate. E aí ele falou que o futebol é assim mesmo, quando não vem resultado tem que mudar. Eu falei, cara, não é o treinador. A gente tinha alguns jogadores que ficaram de fora, a reposição não foi à altura e tal. Depois o time foi campeão. Aí no ano seguinte, né, que é esse ano agora, ele era um dos candidatos à presidência. E aí o time começou mal o brasileiro, a primeira coisa que ele fez, eu fiquei fraco e ele ficou forte, né? Claro. A primeira coisa que ele fez foi isso. Porque durante o que você está falando, algumas promessas, esses 240 ou esses 300 que são durante um processo de eleição, são feitas algumas alianças, né? E esses caras, assim, às vezes pode não ter... cargo de confiança, é um dos 200, voto, né? O cara não sabe nada. É um dos 200, mas esse cara te derruba. Olha, esse modelo faliu todos os times do interior de São Paulo. Só para falar em São Paulo. Todos. Verdade. O futebol do interior inteirinho está falido. Né? A Ponte Preta não está falida por quê? Porque ela tem um dono, que é o seu Sérgio Canieri. Tem conselheiro e tal, mas o que interessa é a posição dele. Ele, né? O Audax tem um dono. E o dono fala assim, eu quero jogando, que todo mundo fala, o Audax joga de uma maneira de risco, ele falou, todo mundo comenta do meu time jogando, se nem é isso, não aparece nada. O marketing é importante. É o que ele quer. Eu falei eu sou aqui, não tem torcida, quem paga eu vai jogar essa. Pode jogar. Com o Vampeta, eu falei, Vamp, que isso? O goleiro tá sendo jogando. Não, uma doideira. Aí você tem o Red Bull. Isso. Ele tem uma diretriz da time, tem que jogar de uma determinada maneira. Aí você vê os outros, estão todos falidos. Ou entregou para o empresário, ou entregou para a empresa larga. É um negócio terrível. Acabou tudo. Aí você vai nos grandes times. Olha o quanto eles estão devendo, olha a situação de penúria, olha como a coisa está complicada. O Corinthians, eu sei que vão ficar bravos lá, mas ele tem um dono. Tem o dono. Que é o André Sanches. E o grupo do André e tal. O André é o dono do Corinthians, mas ele manda no Corinthians. É ele que manda. E aí tem os caras que estão em volta dele que vão com ele. Quando o Mário Gobi não meio que saiu da linha, ele comeu grama lá. É a linha do Andrés. Tem um grupo que segue, é o Andrés que manda. E aí tem uma diretriz. Tem que perguntar pra ele, né? Tem que perguntar pra ele. O Palmeiras, enquanto o Paulo Nobre manda, tá andando. Depois que ele saiu, eu não sei como é que vai ser. Esse modelo de 300, 400 conselheiros, isso não resolve nada. Para que serve conselheiro? Como é o nome do presidente do Palmeiras, que é formado lá em economia, que é o cara bambamã do o presidente. O Beluso? O Beluso, os caras minou ele. Tem esse negócio de saber de economia na bola, não. O torcedor não quer saber, O torcedor é o seguinte, meu time tá pago, tá tudo em dias. O cara falou, aí na segunda-feira eu tô perdendo um clássico, eu tô sendo gozado dentro de bar. Estou sendo gozado na escola. Não, mas eu acho até assim, Van, porque o Flávio falou, é interessante que se você tem um dono, você vai corrigindo as coisas, cara. É porque o bolso dele está dentro. Porque o Corinthians é o que é hoje, porque foi corrigindo e repetiu mano, Tite mano, como ele falou, né? A coisa foi evoluindo. Quando você não tem o dono, por exemplo, se sai, a primeira coisa de uma nova diretoria é mudar a comissão, né? Assim, e os cargos de confiança. Aí tem alguns. Aí chega uma comissão. Não precisa. Não precisa, mas é até para. Você dá uma cabeça. Você não tem um treinador por filosofia. Não, você tem um cara para te respaldar. Então você nunca é o culpado. O São Paulo, ano passado. São Paulo trocou 4 vezes de treinador. 4 vezes. Enquanto Paulo, isso, o presidente tem acusação de não sei o que e tal. Aí quando a coisa tá preta, tira o treinador, põe o treinador. E aí você não vai. A roupa suja você vai jogando para debaixo do tapete. Desvia o foco, né?
lógico. você Quando troca o treinador, tá tudo bem para a torcida. A notícia, né? Lógico, quando na verdade o foco maior é e a administração, e a gestão, como é que tá? Isso. Então você troca de treinador. Não, tem que ser, você tem que ter uma diretriz de trabalho e o seu treinador, ele não pode ser a sua cara, ele tem que ser a filosofia do clube. E o responsável tem que ser o dono do clube. Você tem que cobrar o clube, uma direção. E tem que haver... Quem assina o cheque? Quem assina o cheque? Quem é o responsável por aquilo? Esse é o cara que tem que mandar. É empresa. Você não pode, se uma empresa, uma empresa importante, se ela tiver problemas, ela vai falir, ela vai ter dificuldade. Não adianta, ele vai trocar o gerente se realmente o gerente não funcionar. Né? Vai cobrar o gerente se não funcionar. E não vai trocar para dar satisfação para ninguém. Vai trocar porque o gerente não está funcionando. Assim, planejamento, Fábio, assim, eu me lembro que teve um jogador de um time que eu dirigia e foi para Portugal jogar no Belenense, se não me engano. Belenense. E aí chegou na entrevista dele de apresentação, pô, e você, não, a gente veio aqui para somar, para brigar em cima, para lutar, sim, entre os melhores. Aí o repórter me falou, você tá maluco, cara? É que o Belenense não vai brigar em cima. Vai brigar em cima nunca, vai brigar para não cair. O cara mesmo, o diretor do time dele, falou, não vou precisar cair, cara. E assim, nós temos 12, né? Os 4 daqui, os 4 do Rio, entre aspas, né? Os 2 do Sul e os 2 de Minas, que são os clubes historicamente aí, né? Detentores aí do maior número de campeonatos brasileiros. Mas assim, nem todos começam o ano, né, em condição de brigar pelo título. E às vezes o discurso, né, você estrutura a expectativa do... Claro. Eu acho que não é menosprezo nenhum quando você está montando um clube e fala, esse ano vai ser um ano de risco, a gente vai ajustar o time dentro desse modelo de jogo, vamos tentar para o ano que vem... Ou não, entendeu? O tamanho do time. Há uma grande discussão na Ponte, eu acompanho diretamente, quando o Sérgio Canetti é o seguinte, Libertadores é o cacete. O ano passado a Ponte estava brigando lá por Libertadores. Eu não quero Libertadores. Eu não aguento Libertadores. Ele bota no bolso. Diz assim, se eu botar Libertadores, primeiro, não vou ser campeão. Se eu for, também não adianta nada. Vai jogar com o Bayern de Munique na final do Mundial? Tá louco? Vai apanhar de 150-0? Não vai. Já não vai ser. Vai ter que aumentar a folha de pagamento. Vai ter que... Vai ter um monte de expectativa. Vai ter os mesmos 3, 4 mil torcedores lá no estádio. Quer dizer, faturamento não vai ser o mesmo. O investimento não vai ser... A Libertadores não paga tanto assim. O direito de televisão não é o mesmo. Então você vai pegar um time muito mais caro, maior. O que a Ponte quer fazer? Se manter na primeira divisão. Lógico. A taxa. Esse é o grande objetivo. É o Belenense. Quando ela foi na Sul-Americana, ela se ferrou, ela caiu. Aí ela ganhava, na época era 20 milhões, ela passou a ganhar 3. O cara ficou maluco, ele tirou até o presidente do time. Tem contrato de jogadores, ele sai de uma receita de 20 para 3 com jogadores com contrato de 5 anos. Lógico. Isso aí te arrebenta. Não dá. É igual aonde eu comecei o Vitória. O Vitória, o Paulo Carneiro, era como se fosse dono mesmo do Vitória. Ele na final pro Palmeiras do Brasil, fomos vice-campeão em 92, da segunda Série B. Sobe, pede pro Palmeiras em 93. E ele falou, sabe onde é que eu vou ganhar dinheiro? Eu não vou ser campeão brasileiro. A minha base é muito forte. Tanto que hoje, você vai saber, uma das maiores divisões de base do Brasil é do Vitória. Vitória foi jogador e espalha pro mundo todo. E ele falou, não. Aí um dia o Lorissandro está dando... Que Deus eu tenho um lugar que já faleceu, né? O Lorissandro está dando treino, sentado na cadeira, tomando Gatorade para lá ver Paulo Carneiro. Falou, ele paga 30 mil para você ficar sentado. Vai embora. Se for fazer isso, eu quero esses 16, você está sendo pago aqui para treinar. Esse jogador está sentado. Então, enquanto ele foi no Vitória, o Vitória cresceu a nível nacional para caramba. Chegou, começou a chegar em semifinal de Campeonato Brasileiro. Começou a chegar em semifinal de Copa do Brasil. Pô, mas também que time que tinha, hein? Com a base, vende para todo tinha. Era vida. Só para lembrar. Foi que apareceu jogador da base do Vitória. E aí vende. E aí é o objetivo. Só que aí é o seguinte, ele tomou uma proporção, Fábio, porque ele achou que era dono mesmo. Ele é um cara que tinha visão. Achou que o clube era dele mesmo. Aí já começou a fazer um monte de coisas. Saiu. E aí, como ele era um bom gestor, um bom presidente, e o maior rival do Bahia, o Vitória. O Bahia teve a infelicidade de contratar o Paulo Carneiro para ser a mesma coisa que levar o Andrés para o São Paulo e levou para a cena do Bahia. O Bahia aí, agora ele está fazendo um bom trabalho de novo, está lá no Atlético Paranaense com o Petralha. Não sei como é. E ele, um cara inteligente, ele fez a Copa do Nordeste, que é o maior sucesso. Ele que fez. Ele que fez. A Copa do Nordeste. O cara é um tremendo gestor. Amigão do Mário Sérgio Pontes de Paiva. É isso aí. Né? Eu vi, en passant aí, vocês falando, nós jogamos, tal. Vocês jogaram a eliminatória juntos?
Jogamos. Qual eliminatória? Jogamos aqui ó, contra Brasil e... Paraguai, Brasil e Argentina. Pra qual Copa? 2002. 2002. É. Ah, você seguiu, né, na seleção. Brasil Não, ele seguiu, e seleção operei o peruana. tendão. Então, não, mas você, quer dizer, você disputou 98, aí seguiu e não É chegou em isso, 2002. e não fui para No 2002. seu lugar, o Felipão chamou o Cleberson. Não, foi o Paulo Sérgio na O época. Paulo Sérgio. É. Que Exatamente. Então, quais jogos foram? Desculpe. Vários jogos das eliminatórias, tem um monte. Peru, Paraguai. Lá na Argentina também, que a gente perdeu. Argentina lá, Argentina aqui, eu caí que o Vamp foi no. Jogaram os dois volantes. Não. Uma discussão lá, uma reunião, fomos no grito lá. Como é que é? Pra escalar com o poder. Como é que é o negócio aí? Conta essa história. Tinha uma parada lá na seleção seguinte, os caras que jogavam na Europa não queriam atravessar o Atlântico e ficar no banco. É. Falei, caramba, aqui tem mais jogador que jogar no Brasil. É reunião. Quem quer falar alguma coisa? Diga, eu quero falar. Ó, esse negócio aí de cara que joga na Europa e não pode atravessar e ficar no banco, ó, joga um grande clube aqui no Brasil, hein? Que é Corinthians, São Paulo joga no Palmeiras e vai aquela confusão toda do Vanderlei só dando colete pra quem jogava aqui no país. No Brasil. Quem que tava lá que não podia O aqui? Vamp fez gol. Fiz gol, Dois gols ele fez. Mas quem é que tava lá? Quem é que tava lá? Flávio, depois de tanta vodka que eu Era tomei na minha carreira, Flávio pra lembrar Conceição. agora. Tinha o Antônio Carlos que veio de fora. Tinha. Flávio Conceição, Roberto Carlos, que pode atravessar 10 milhões de vezes. Aí tudo bem. Não, pode aí não mexe ali. Não vai mexer com essa belinha. Tá, em seleção tem negócio de ganhar posição no grito? Hoje já. Cara, no grito não, mas tem os caras que, Eu sei a que história do chegam no outro Romário, que nível. o Lazzaroni, É. o ataque na época era Mila e Careca na seleção. Aí ele falou, ó, fica tranquilo que você vai sair jogando. 89. Aí disse que foi pra preleção, chegou lá, tá Romário no banco. Romário, epa, você me prometeu Na que eu roda, ia jogar ele falou. e vai jogar nós três. 90. Eu vou pegar a camisa, vai jogar com 12, eu não vou sair, eu vou entrar em campo. Aí deu uma confusão, eu não sei pra que foi que sobrou. Isso Deve na ter sido um eliminatória ou na volante, Copa? mano. É eliminatória, não sei se foi Mano, eliminatória. Deve ter sido um volante. Deve que ter só- sobrado pro volante lá de trás. Os volantes são bonzinhos. Tem uma Vai história entrar três atacantes. Tem uma história do Everton também, do... Ah, do Léo? É. Essa aqui, ó. Sampaio, não sei se Sampaio não estava nessa, não. O Léo, você pegou o Léo? O Léo chegou a jogar com o Léo na seleção, não? Joguei. Quando estava em Jarinu, você estava naquele grupo que foi para Jarinu? Não, eu joguei. Chegamos em Jarinu, o Peru. Léo trazer a seleção você ficou lá em Teresópolis. Primeira vez que veio para Foi Jarinu. Jarinu, deu aquela confusão toda, pô, isso aqui. Aí vamos pro coletivo, né? Aí Léo, Cafu, Antônio Carlos, Odivan, Roberto Carlos. Emerson, Vampeta, Zé Roberto e Rivaldo, Everton e Romário. Ele dando colete. Só que no time reserva, os atacantes do time reserva da França, Edilson, Que isso? o Washington Coração Valente, Nossa. Elber. Que isso? Edilson falou, não. Ué. Pra esse moleque eu não fico no banco, não. Isso na roda, todo mundo. Pra esse moleque eu não fico no banco, esse moleque é meu fã. Outro dia tava me vendo jogar no Corinthians. Nossa. Vou embora, o Leão falou. O Leão na elegância, né? Como sempre, pode ir. Aí o Romário falou, ô Peixe, calma aí, Romário, ô Edilson, calma aí, tranquilo, pô. Você ficaria no banco pro Everton? Pergunta pro Romário. Romário, nem pra ele, nem pra ninguém aqui. E aí? Nem pra ele, nem pra ninguém. Que Edilson foi embora, ligou pro Zagallo, Edilson era do Flamengo. Foi Continuou embora. o treino, foi embora. Foi Foi embora. o jogo do Brasil e seleção peruana 1-1. Aí daí, você quer chegar lá naquela... Daí o jogo terminou 1-1. E eu tenho aquele imóvel meu lá em Santana, que é o bar lá, o bar sertanejo. Até os caras do Palmeiras saem de lá. Eu comprei o bar e o imóvel porque, pô, os caras do Palmeiras ia lá Paulo Nunes, Júnior, Osé, os caras do Baluarte, né? Evair. Aí vai, os caras tudo lá tomam um chopinho depois do treino, aí eu morava aqui do lado do bar, e começamos a frequentar aí, todo mundo amigo, comprei o bar pra mim. Terminou esse jogo 1-1, gol de Romário, 1-0, a seleção peruana empatou no final. Vamos reinaugurar meu bar. Reinaugurar. Aí, Depois do empate. Romário deve- 20ª reinauguração. Romário nunca foi bonzinho, mas deve meu dia até hoje. Aí ele foi comigo, saiu com a Edna Velha, que era Romário. do SBT atriz. A única pegada que ele deu, ele tem um filho com ela, tá pagando pessoa até hoje. Por causa da reinauguração do bar. A 20ª, né? Não fico Toda no semana banco, nem tem pra ele, nem pra ninguém, sobrou um filho pra ele naquela noite. inesquecível. Você chegou a viver alguma coisa dessa em seleção ou em clube, César?
Em clube eu lembro uma vez que o Vanderlei tirou o Rincon. Eu tava jogando. O Vanderlei Já mexeu com o cara errado. Tava jogando Edilson. O Edilson jogava a Copa do Brasil, né? E o Vanderlei e o Rincon jogava a Libertadores ou Paulista, não me lembro. Então, uma Copa do Brasil era asa, era aquele time Edilson fazendo gol. Aí o Rincon, o Vanderlei falou: César, acho que eu tô na hora de dar um espaço pro Edilson. O Edilson tá melhor que o Rincon. 94 isso. Falei, pô, o negão é. O jogo do Edilson era mais fácil. Pô, não sei o que e tal. Eu falei, pô, Fred, conversa com ele. Eu fui falar com o Rincon. Esses dias eu até tava com ele, lembrei desse momento. Aí eu falei, Fred, pô, o Vanderlei falou que, pô, você tá no grupo, tá igual, putz, vai só começar com o Edilson, com o modelo de jogo e tal, mas em qualquer momento você vai entrar. Aí ele falou, eu me vou pra Colômbia. Você me vai pra aqui, eu vou pra Colômbia. Aí o Vanderlei conversou com ele, falei, conversei. O que ele falou? Falei, ó, se puser ele no banco, ele vai pra Colômbia. Manda ele falar comigo. Quero falar com ele aqui. Aí falei, o homem quer falar com você. Aí foi negão lá. Foi negão. Ô, Rincon, o Sampaio falou que você vai. Como é que falou? Quem manda aqui sou eu. Aqui eu sou o chefe. Ele falou, chefe não, você é treinador. E ele falou que se for no banco, ele falou, você me põe no banco, eu vou pra Colômbia. Aqui quem decide sou eu. Acabou a reunião, acabou. Tá. Desceu o Rincon, tá. Aí na hora da preleção, Edilson tá muito bem. Nem dormi essa noite, fiquei com a cabeça. Vou começar com o Rincon. Aqui mas a qualquer momento você vai estar. Teve outro também que o Leão tirou o Júnior uma vez. Teve uma discussão no treinamento normal. O Júnior lateral esquerdo. O Júnior lateral esquerdo. Aí o Leão falou, tá afastado. Você que tirou o Júnior, né? Discussão no vestiário lá e tal. E tem os pombos, sempre tinha. Em todo lugar tem os pombos. Os pombos correr já. 5 minutos o Juvenal já sabia, né? O Juvenal tava no São Paulo, né? Aí o Juvenal me ligou, né? Que eu tinha até ajudado a trazer o Júnior, que o Júnior tava no Parma na época. Eu e o Milton Cruz nós ligamos pra ele e tal. Aí ele falou, boa tarde, São Paulo. Eu falei, boa tarde, seu Juvenal. Tudo bem? Tudo bem. Como é que foi o treino hoje? Eu falei, já sabia. Eu falei, normal. Ele, não foi normal. O Juvenal falou, 5 minutos, mano. Assim, foi comer o banho, já... ele falou, o que teve com o Júnior e o Leão? Já sabia? Eu falei, não, uma discussãozinha aqui e tal. O Júnior vai treinar à tarde? Eu falei, o Leão afastou ele, né? Assim, a princípio, não, então... Ele falou assim, não, pode falar pro Júnior que ele vai treinar à tarde, que ele é jogador de São Paulo e tal. Se ele vai escalar ou não, é outra coisa, mas ele vai treinar à tarde. Eu falei, seu Juvenal, mas o Leão falou que, sim, pra ele a princípio, né, queria... Ele falou, fala pro Leão que o Juvenal te ligou, que o Júnior vai treinar à tarde. Aí eu falei assim, pro Júnior eu falo, mas pro Leão acho que é melhor. Senão vai cair eu também. Não treinava nem você, né, Júnior? Mas eu juro. Tem os bastidores que é incrível. Isso é louco. Quem era aqui? Qual dos dois que me contou a história de um técnico que mandou fazer um relaxamento lá para... O Vampeta. Uma música calma lá. O Vampeta, o Felipão, a Copa de 2002. Que falou. Vocês estavam no quarto escuro. O que aconteceu? Como é que é essa história aí? Não, o psicólogo, o Filipão levou o psicólogo lá lá, a gente no CT do Atlético Paranaense, lá no CT do Caju, né? E eu gosto de fazer caça-palavras, super fácil, facílimo, aparece mão, eu boto luva, tento... E fico me divertindo com isso. Edilson gosta de tocar cavaquinho, Edilson, aí entra o Filipão no quarto. Gosto de vocês dois, teve aquele problema lá em 99, na final do Paulista. Mas vou falar logo pros dois, os dois vai sair jogando. Dá um abraço aqui na... Aí o Edilson foi me descolar, abraçando o Filipão. Fomos pra janta, chegou na janta, termina a janta, o Filipão falou, ninguém vai pro quarto não.
vamos ali que tem um psicólogo aí pra falar com você. Aí chegamos lá, o psicólogo, né? Todo mundo sentado. Aí o psicólogo falou, você sabe quantos milhões de hambúrguer o McDonald's vende por ano no Brasil? Eu disse, nossa, olha que palestra ruim, da porra, vai nada a ver. Aí ele, bilhões, você sabe quantos chocolates da Lata vende por ano? Esse cara, puta que podia estar vendo a novela, jogando baralho. Fazendo minhas palavrinhas cruzadas. Minhas palavras cruzadas, esse cara com esse papo furado. Aí ele falou assim, quem sabe o que é aborígene? Aí eu lá no fundo, pô, digo, eu sei que é aborígene. Ele falou, aborígene é uma tribo de pigmeu que tem lá na Austrália. Aí os caras tudo olhou pra trás e falou, parabéns, Vampeta, é isso mesmo. Todo mundo vamp tá culto, digo, que não é nalfa não, velho. Aí falou, você sabe o que é emu? Eu falei, emu, não sei o que não. Emu é uma espécie de animal que tem na Austrália, essa tribo de aborígenes, eles caçam emu ou canguru. Só que quando eles vão caçar cangurus, eles não pegam nenhum emu, eles são focados no bicho que eles... Então aí a gente ia pegar Chile e Bolívia, né? Eliminatórias da sequência. Aí ele falou assim, vocês têm que estar focados no Chile, esquece ir lá a Bolívia. Se vocês tiverem o foco que tem aquela tribo de aborígenes, vai dar tudo certo. Mas eu quero que deite todo mundo no chão. Pô, lá vai eu, Roberto Carlos, Cafu, Rivaldo, todo mundo pro chão. Ele começou a jogar perfume. Todo mundo aqui de música. Felipe, dá um gol na seleção aí. Filipão, bate aí, mas não tem o time na cabeça ainda. Felipe, narra pra posição. Filipão, tá bom então, vamos lá. O número 1 tocou pro 2, o 2 deu no 3, o 3 deu no 5, o 8 correu pela direita e cruzou. O 10 fez o gol. 1-0 Brasil. Quando falou 10 fez o gol, o Rivaldo fez assim, o 10 sou eu. 1-0 gol meu. Aí todo mundo aqui, né? Fica risado, o cara com perfume jogando. Felipe, narra outro gol. Quando ele falou Felipe narra outro gol, aí molequeira, aí eu já falei assim, professor, não vamos golear não, que a fase tá ruim pra caramba. Vamos ficar no 1-0 mesmo, até retranca cá. Fecha o time. Aí o Filipão, não, meu Pedro, eu quero golear assim mesmo, vou golear. Aí, tá no 4, que deu no 6, aí começou a molequeira. O 6... Roberto Carlos falava, o 6 sou eu. Aí o 8, aí eu gritei, o 8 sou eu. Cruzou de novo, o 10 fez o gol. O Rivaldo falou, acabei de fazer o segundo. Até o Rivaldo. Aí ele falou assim, agora levanta todo mundo no chão. Lá vai levantando todo mundo, né? Aí ele falou, Felipe, os atletas que falaram que era, pode dar pra jogar, que estão confiantes. E no dia seguinte eu não saí de titular mesmo. Eu já sabia antes. Mas aí saiu e não foi gol do Rivaldo e gol do Edilson. O Rivaldo não fez dois, fez um. Um do Rivaldo contra o Chile. O Chile Zamorano, Sala. Quer dizer, o cara era bom mesmo, pô. O perfume, você vê aí, você fala assim, caralho, eu vou pagar 700 mil reais pro treinador da seleção, pro psicólogo escalar o time. Quer dizer, você se auto-escalaram. Tem uma, eu e Sampaio, você tava junto, a Suzy Fleury, lembra não? A gente ia pegar a Argentina, a Suzy Fleury foi lá, mandou preencher um questionário, todo mundo e tal, o Djalmin entregou em branco, porque ele foi sacado do time. Aí entregou, ela começou a olhar, ó, do Vampeta, beleza, Sampaio. Ô Djalma, por que você não preencheu? Não preenchi porque tem que ganhar o jogo na quarta-feira da Argentina, isso aqui não vale nada. Ele falou, você tá certo. Ela falou pra ele, você tá certo. Aí os outros 22 falaram, então nós tudo tá errado. Mas aí é confusão, os batidores. Gente, essas histórias que vocês estão contando, existem ainda hoje? Vocês acham que, por exemplo, hoje a seleção brasileira... Porque uma coisa que a gente tem notado, César, o cara sempre foi alegre, tranquilo, sempre brincou muito, o Vampeta também. Hoje a gente nota, e às vezes voltando de novo ao programa da semana passada, Chico, o Dorival Júnior e o Muricy tá com a gente, você em casa, testemunho, disseram assim, quando a gente ganha o jogo, a gente não comemora, a gente sente alívio. Tá muito pesado o negócio. Será que hoje a seleção brinca desse jeito ou a coisa está mais pesada? Eu creio que não, eu creio que a gente vive um novo momento, né? Até com relação ao avanço tecnológico, né? E as mídias sociais, né, ocupam assim, grande espaço do tempo, assim, essa conversa que ajudava até mais a gente conhecer o companheiro. Sim, não sei se eu estou falando alguma coisa fora do normal. É o cara que vai ganhar a guerra contigo, né? O cara que vai
Quando você for tomar um tiro, é o cara que vai se jogar na frente e tal. Então, precisa ter essa cumplicidade, né? Porque, é lógico, a gente é treinado, a gente é trabalhado e tal, mas chega a determinado momento no jogo onde está igual, a equipe que tem essa afinidade, que se gosta, o grupo que se gosta. Eu fui campeão num time japonês lá que eu, assim, falei, cara, não acredito, cara. O time era... O Evair e o Zinho tinham voltado, eu fiquei sozinho lá. E, pô, o time foi campeão. Flúvios, né? Flúvios. Nós somos campeões no domingo, o time acabou na segunda, cara. Assim, um dia depois do título, o time acabou. E aí eu falei, cara, é um time quando se gosta... Você quando vive, não é só no futebol, numa empresa, quando você sai de casa para trabalhar num lugar que você se identifica... Cara, você rende mais, você fica proativo, você tem ideias. Pô, será que não dá para fazer isso dessa forma e tal? É verdade. É um negócio, você acaba... Quando você fala isso, parece que tá uma coisa muito distante, né? Por exemplo, assim, eu jogava no Corinthians um tempão, o Sampaio, a gente se enfrentou em Libertadores, em Campeonato Brigamos já. Em Brasileiro, já fechou. A gente acabou de contar aqui, o Júnior começou a carreira comigo no Vitória, jogava no Palmeiras, teve confusão com o Edilson, depois está todo mundo na seleção jogando junto. A convocação, a gente se encontrava, eu já dividi 4 Sampaio no Palmeiras e no Corinthians, a gente no mesmo quarto na seleção e na mesma posição. O Sampaio ficava mais, jogava de primeiro volante, eu saía mais um pouco. E aí você fala assim, será que esses caras hoje, será que o Davi Luiz conversa com o outro, brinca, os caras se cobram? Vocês têm eu estou citando o Davi Luiz assim porque que me veio logo a cabeça aquele cabelão, né? É isso. Vocês têm essa informação? Por exemplo, a gente eu não joguei a Copa de 98. O Fábio Conceição foi cortado, quase eu fui para a Copa de 98. Aí foi o Zé Carlos no meu lugar. Eu era o nome mais certo para ir em 98. Mas você era garoto ainda. Aí, só como eu não tinha garoto, não tinha experiência, o Zé Carlos é mais velho, já foi campeão paulista aí. E aí, o Sampaio jogou Copa do Mundo, titular, fez gol em Copa. 5 gols, né? 3 gols. Fez gol na Copa do Mundo, jogou Copa do Mundo. Eu joguei as eliminatórias junto com o Sampaio para 2002. E na Copa eu joguei 18 minutos contra a Turquia na estreia. E a gente conversa. Rola conversa, mesmo se está jogando, a gente se encontra, bota o papo em dias. Por exemplo, o Sampaio mesmo falou na essa Copa de 98, que a seleção da França, no papel, não deve nada para do Brasil, é pau a pau. Aí falou, Leonardo que marca o Zidane. O Zidane faz o primeiro Dunga. Pô, se não marcou o cara, conta essa história. Essa é boa também. Conta como é que é essa história. Não, na verdade o Ronaldo... Eu não tô na Copa e sei dessa história. A gente que a gente... Eu não sei se os caras hoje se encontram, mesmo não jogando junto, se fala sobre futebol. Porque eu não tava na Copa de 98, mas eu sei das histórias. O Leonardo, com o problema do Ronaldo, quando o Ronaldo teve a convulsão, o Ronaldo marcava o Zidane, ia marcar o Zidane nos treinos. Aí o Ronaldo teve problema no dia do jogo. Aí o Leonardo ficou com a incumbência de marcar o Zidane na bola para falar, o Zidane não cabeceia bem, é um cara que vai na área só para tirar, o cara fez gol de cabeça. desviar a atenção. Nunca tinha feito gol, não tinha feito. Aí o Leonardo, não, marco ele e tal, né? Sim, o Zagallo posicionou, o Leonardo, pô. Aí a primeira bola cruzou, o Zidane veio, atropelou o Leonardo, puf, gol. Aí o Dunga, pô, Leonardo, caramba, você falou que ia marcar o cara, deixa que eu marco ele, o Dunga falou, deixa que eu marco ele, pô, se ficar aí só pra fazer número, sai daí, pô. Segundo escanteio, o Zidane em cima do Dunga, e aí todo mundo só olhou, o Dunga, ninguém falava nada, eu falei, vixe, atropelou, mas é isso que o Vamp falou mesmo, né? Essa participação, assim, por exemplo, quando a gente falou aquele vexame dos 7-1, será que os caras hoje, eles hoje ainda convivem na seleção, ficaram na galera ainda. Será que eles conversam, chegam? É isso que passa essa distância, se eles conversam. Parece, vocês acham que conversam? Eu, particularmente, eu acho que não. E você, Sérgio? Eu acho também que não. Eu acho que, assim, a sociedade mudou muito. Vai dizer que eles não são amigos, mas de falar são sobre amigos, bola, duvido que fale assim, ó. São amigos ou são companheiros? Ou são colegas de trabalho? Por exemplo, ó, o Filipão, vou falar aquele Corinthians Palmeiras 98, 99, 2000, que o bicho pegava direto, né? Libertadores, brasileiro. O Filipão dava preleção lá, a gente falou, como é a preleção do Filipão falando da gente, cara? Aí ele falava, ó, Marco Pampeta, se deixar sair, ele vai lá dentro do gol. A gente tem a pressão também falando dos caras do Palmeiras. O Filipão falava assim, ó, e marca o Luizão, ele marca zagueiro, ele faz gol. Ele é até bom pra bebida, hein? Ele vai bater em você. Vai bater em você, vai fazer gol e se chamar ele pra beber, é bom pra beber. Então essas coisas, eu duvido que os caras hoje participam assim, ó, vou jogar contra o São Paulo e
E você joga contra os caras, sabe? E depois tem amizade de falar sobre futebol, se conta na seleção. Mas eu acho até assim, Flávio, hoje a sociedade mudou, cara. Eu acho que não existe mais isso na juventude e adolescência, até em relação às minhas filhas, né? Aquilo que a gente convive. Hoje, os parceiros, né? Tem até no WhatsApp tem grupo, cara, assim, diferente. Os caras, a maioria das vezes, conversam com as pessoas do grupo. É uma mudança, existe uma mudança. Eles conversam com as pessoas no grupo na internet. Quando eles se encontram, eles não conversam. Não, conversam com o do grupo dele. Então, mas na internet. Quando as pessoas do grupo se encontram fora da internet, eles não conversam. É isso. Você está falando uma coisa que é verdade. Eu estive lá durante a Copa, eu observei bastante os treinos. Certo. E no primeiro treino que eu fui, eu olhei e vi. O Felipão mandava fazer uma coisa e os caras faziam outra. Era bem diferente da Copa de 2002. Em 2002 você estava lá e ficava junto direto lá. A gente ficava junto, tudo, a gente tomava café junto. Eu até brincava com o Felipão, tomava chimarrão com o cara. Eu lembro que num coletivo, a gente fala que o time reserva é banguzinho, né? É o Bangu. Coitado do Bangu. O Bangu ainda existe. Era o sparring, né? O time reserva, a gente no futebol chama um Banguzinho. Chama um Bangu, E o Banguzinho normalmente faz a fumaça. Faz fumaça, E o ataque do time reserva é Dilson, Luizão e Denilson. E aí eu treinava de zagueiro, eu e Anderson Polga, Belete de um lado, Júnior do outro, Gilberto Silva, Kaká e Ricardinho, né? E a gente sempre ganhava do time titular, 1-0, 2, e o Ronaldo e o Rivaldo, que os caras querem jogar, não queria negócio de coletivo. Normalmente o time titular não quer. Se prepara, quer né? Mas o time reserva quer correr. Aí o Filipão falou, e o Ronaldo numa preguiça. O Ronaldo sempre foi de jogo, nunca foi de treino. O Filipão falou, agora eu vou escalar o time por treino. Ronaldo, pode sair da camisa pro Luizão, troca. Aí o Ronaldo vinha e falou, agora que eu vou treinar. Eu digo, coitado do Roque Júnior, do Lúcio, o Ronaldo fazia gato e sapato. Aí o Filipão chegava pra ele, tá vendo? Só irritar ele um pouquinho que ele treina. Você sabe de uma coisa? Essas coisas, eu vi hoje que chega assim, tirar o Lucas, tira o Neymar, bota o time reserva, vai fazer cara feia aí. Mas faltava isso nessa seleção de 2014. Faltava isso. O Felipão, ele não deixou de ser o Felipão, mas os jogadores do Brasil deixaram de ser os jogadores do Brasil que sempre foram, né? Que você provocava, ele se ressentia e te mostrava em campo quem ele era. Enfim, era um bando de garotos assustados. Eu me lembro bem que os caras, gente do céu, eles não conseguiam pegar só que são a garotos segunda que jogam nas melhores equipes do mundo, né? O Vampeta, o Paulinho e o Paulinho, o Fernandinho, eles não conseguiam recuperar a bola, a segunda bola no meio campo. Eles não conseguiam. Eu lembro disso. Eles não conseguiam. Então eu ficava vendo o treino e falei, pô, mas peraí, tem alguma coisa errada. O Hulk saía desabalar da carreira, como diria Flávio Prado, nos seus bons tempos de Jovem Pan e de Gazeta Esportiva no microfone, desabalar da carreira e queria parar sozinho no gol. Não passava a bola, ninguém conversava. E o Felipão ele perdeu aquele carisma que ele tinha, aquela coisa, aquele domínio. De, por exemplo, chegar no quarto, abraçar o Vampeta e o Edilson, mesmo que mentisse, né? Ó, amanhã vocês vão jogar. Ele, sabe, ele não tinha esse abraço, essa coisa toda, entendeu? Com exceção do Neymar, do Dani Alves, né? Ou do menino Marcelo, não tinha mais ninguém que E aí, só você, Chico, acabou. Você vê o Filipão, um cara bem resolvido. Outro dia, ano passado, o Flávio encontrou com ele aqui, atravessando aqui a Paulista, caminhando. Pra China. Aí você pega uma Copa do Mundo dessa, o Filipão foi campeão invicto de uma Copa do Mundo, ganhou todos os jogos, e ficou marcado o só sobrou pra ele. Só sobrou pro Filipão. Que é uma sacanagem. Que é uma puta, né? O Fred, só sobrou pra ele, pro Fred. Os demais ainda estão aí frequentando a seleção. Aí eu fico imaginando, o Cerezo atravessou uma bola numa Copa do Mundo, os caras até hoje falam. O Barbosa, que no meu modo de ver, aquele lance ali, não é frango, aquele chute cruzado. O Barbosa deve estar vibrando lá no céu. Falou, agora me tiraram do... E aí os caras continuam ainda tendo oportunidade na seleção e você não vê esse papo. Mas eu acho assim, cara, voltando naquilo que o Flávio perguntou, os caras funcionam diferente hoje, cara. Porque a gente tinha um respeito até certo ponto, medo, cara.
né? Você falou para mim aquela história que você falou, ó, subindo no Santos, eu olhava pro Chulapa, hoje não. Eu peguei o William, o William é do Corinthians, começou a carreira jogando lá, chegou até no meu final da carreira a jogar comigo. Encontrei com o William outro dia, eu falei, William, deixa eu te perguntar, não, você joga no Chelsea, você joga no Campeonato Inglês, joga a Liga dos Campeões. Não é possível que você chegue na seleção, você estuda, seja todo mundo omisso, só deixa pro Neymar. Você não divide com ele essa incumbência, essas habilidades, você joga no Chelsea, cara. E agora ele começou a ir melhor um pouco, nas duas partidas das eliminatórias. Mas você vê que na hora de bater falta, ele está fazendo Foi um gol. questionado Falta no jogo na entrada da área, né? Pênalti para ele no Chelsea. Lá, e ele não bateu nas eliminatórias Não ano bateu passado. nenhuma, porque vai lá o Neymar e chuta Mas lá para... aí vamos de novo entrar na história. Quando vocês jogavam, e aí eu vou falar de uma coisa bem profissional mesmo. Beleza. Pro Vampeta, no teu caso inverteu um pouquinho, que você foi muito cedo para lá, mas o César, era muito importante a seleção brasileira para o cara chegar na Europa e ganhar uma grana. Aí tá resolvendo o problema de família, grana, profissional. Tal. Hoje, por exemplo, que diferença fez para o Neymar a seleção brasileira para ele chegar onde chegou? O próprio William. Foi ao contrário, ele se destacou lá para depois ir para a seleção. Não é? Aqui antes era o contrário. É o contrário. O próprio Oscar. O Oscar é processo contrário. Hoje a seleção brasileira, ela é vista, no meu entender, pelo jogador, de maneira diferente do que vocês viam. Hoje ela não tem a importância que tinha. Hoje, por exemplo, no momento que jogou Brasil e Peru, voltando para o ano passado. Então hoje ela serve para o Lucas Lima, no caso. No momento que jogava Brasil e Peru, 4 ou 5 dias depois, jogava Real Madrid e Barcelona. Ora, qual jogo era mais importante para o Neymar? Brasil e Peru ou Real Madrid e Barcelona? Real Madrid e Barcelona. Claro, qual foi a repercussão maior? Não é isso? Eu não vou dizendo que o cara tirou o pé, mas, poxa, é só você olhar. Então, a seleção brasileira para a carreira do Atlético... falar, então você não joga. Mas aí... Não, mas eu acho assim, Chico, a gente não tem jogador melhor do que o Neymar, entendeu? Não estou dizendo que o Neymar não... Tira no segundo tempo. Não, eu estou dizendo assim, não estou dizendo que esse assunto que a gente está debatendo aqui é interessante mesmo, porque é muito importante, porque em determinados momentos, né, não é só na seleção, nos clubes também, determinados atletas ficam mais importantes do que o clube, ou até mais importantes do que a seleção. Se representar o país, eu tinha medo na época, né? Não respeito e quase medo, assim, do Serginho, como tinha respeito, não quase, do Zagallo, entendeu? Na seleção. E do Brasil, né? Porque eu falei, se eu fizer uma merda aqui na Copa do Mundo, eu tô, assim, rebaixando o meu país. A gente ia meio como soldados mesmo, sabe? Você conta a história do hino nacional no jogo das Cotas, você olhava pro buraco do vestiário. Falei, cara, passou um filme. Quando começou o primeiro jogo, primeiro que não dorme, né? Aí quando começou a tocar o hino, eu me lembrei da minha infância, pintando na rua, minha mãe fazendo pipoca, sabe? Eu falei, caraca, eu tô aqui agora, né? Eu falei, puxa. Mas assim, eu fui um cara que sempre funcionei, sempre gostei muito de desafios, né? Mas você jogou muito aqui. Foi a Copa inteira mesmo, foi... Mas assim, o que até como a gente faz gestão de clubes, né? Gestão de pessoas e tal... você tem que saber como cada um funciona, cara. Por exemplo, assim, o que estimula o cara. Às vezes os valores que pra gente eram importantes, né, que faziam com que a adrenalina subisse e tal, não são os mesmos, né? Às vezes, assim, então, para você, a seleção brasileira está com má gestão. Não é com má gestão. Eu acho que os jogadores hoje, a juventude, a adolescência, eles perderam um pouco dessa, como o Flávio falou, por ser mais fácil, eu acho que os agentes assumiram o departamento comercial dos clubes. Então, hoje, é muito mais fácil assim, você negociar um jogador. Mas isso, Sérgio? E essa é a pergunta. É isso que eu estou falando. Eu vou dar um exemplo do Daniel Alves. Vou dar um exemplo do Daniel Alves. 2 Copas do Mundo. Já jogou Copa América, já jogou Copa das Federações. No Barcelona voa abaixo. Aí o Daniel Alves coloca as palavras aí, algumas entrevistas erradas. O Rafinha outro dia foi convocado, eu não quero mais, porque o meu nome não saiu logo e agora que apertou, quer que eu vá? Aí tava brigando para jogar pela seleção. O Daniel Alves, ele foi convocado para a Copa América porque todo mundo foi cortado. Ele vem depois, na própria eliminatória, vem de titular, ele joga muito no Barcelona, ganhou já 3 Ligas dos Campeões, tudo. Ele podia chegar assim e dizer, mas eu quero mais seleção. Eu ganho por ano no Barcelona milhões
E ele mesmo colocando as palavras erradas, ele ainda vem para jogar na seleção. Ele quer jogar na seleção. Espera, gente, a seleção Se brasileira... ele vai mal ou bem, mas assim, Sim, mas ele podia abdicar e dizer Eu estou assim, falando, você está dizendo a identidade, Mas a né? seleção Um brasileira cara que já vem, podia que ter, vem, já né, está há pra- 8 anos na seleção e não isso, passa, vem que é um pra- líder, que é nada, coloca tudo. Não, mas a seleção brasileira Cafu é o sempre quê? foi. No momento que a seleção brasileira é a CBF, e o cara diz assim, isso aqui é uma entidade particular, eu não tenho que dar satisfação para ninguém, o cara tem milhões de patrocinadores, é um órgão extremamente corrupto, não presta conta para Cada ninguém. jogo é 2 milhões de dólares. Então, esse dinheiro vai para onde? Ninguém presta conta a ninguém. O jogador de futebol tem um gestor que está assim, pô, cara, eles estão vendendo você lá. Eles vendem quem? Vendem o Neymar. O contrato não foi mostrado? O Estadão não mostrou? Tá lá, ó. Mostrou. Tem que mostrar, tem que ter Neymar, tem que ter não sei o quê. Ora, o Barcelona paga pro cara 2, 3 milhões de euros por ano, por mês, pro cara jogar. Aqui ele não ganha nada, ainda vendem o cara, ainda enchem o saco do cara. E não é um órgão oficial, é um órgão particular. Por que é que ele tem que prestar serviço para o órgão particular que explora a imagem dele sem ganhar nada? Porque os caras vendem que se é em honra da pátria, então não é um órgão particular. Então tem que tirar os caras de lá, fazer uma concorrência, administração pública em nome do interesse da pátria. Por que só o jogador tem que ser patriota? É um negócio meio esquisito, não é? Aí eu me lembrei do que acontece com a seleção de basquete olímpica. Tem vários jogadores brasileiros arrebentando na NBA. Que é convocado e não vem, né? E eles estão errados. Os convocados, eles falam, não vou. Então, eu acho que o jogador brasileiro também tem que ter esse direito. De repente, você faz uma seleção sem Neymar, você faz uma seleção sem o Marcelo, você faz uma seleção sem o Dani Alves, que vai jogar melhor. Mas todo mundo vestiu a camisa da seleção, Tadeu Adolfo. Por que a gente não limpa a seleção brasileira? Porque a gente não dá dignidade para a seleção brasileira. Falta profissionalismo. Não, falta dignidade. A seleção brasileira já está manchada. Esse é o problema. O nome CBF, ele é ligado, mas a CBF é a seleção brasileira. Então, aí, o que é a seleção? Qual é o símbolo que tem na camisa da seleção brasileira? Não é a bandeira do Brasil, é a CBF. Por que o cara vai servir um órgão corrupto que claramente diz que ele não é do Brasil, ele é um órgão particular. Mas a CBF era a mesma coisa. E os caras viraram e falavam assim, com esses caras eu não jogo. Ah, mas naquela época havia um outro... Primeiro, havia outro sentido na coisa. Segundo, o cara, aquela camisa podia significar passagem para ele ficar rico. Hoje, ao contrário, ele já é um cara rico e resolvido. Os caras usam aquilo que ele conquistou lá fora para vender o nome dele para ganhar dinheiro para eles. Eu lembro bem. A CBF compra as federações. Mas a mentalidade tem que mudar, Flávio. Bom, mas o jogador de futebol... Mas tem que começar a mudar a CBF. Ou muda a CBF, ou o jogador de futebol ele fala, eu não vou. Mas já tem jogador fazendo isso. Mas já tem jogador mas fazendo isso. por trás disso tudo aí, do jogador da CBF, tem um país, né? Eu lembro bem que... Por que é que o país não toma uma providência? Por que não há uma intervenção na CBF? Por que a CBF toma conta? Por que não é a Chico Lang, Sociedade Enorme? Por que não há uma concorrência entre a César Sampaio, não sei o quê, a Vampeta, não sei o quê, falar para... Se é um órgão particular, por que não há uma concorrência, talvez com pessoas mais dignas, para tomar conta da seleção? E esse órgão vai prestar conta? Esse não sistema não vou nem falar de ministério, porque a política está tão suja que você não sabe o que vai fazer. Mas por que não uma entidade que tem que prestar conta? Por que tem que ser esses caras que compram votos para eles se perpetuarem no poder? Por que o Neymar tem que prestar conta, tem que dar dinheiro para esses caras? Eu acho assim. Mas espera um pouquinho, César. O que eu acho é assim: o jogador de futebol tem que virar e falar assim: eu passei por uma humilhação de perder de 7-1 para a Alemanha. Então, enquanto a CBF não mostrar para mim que essa estrutura se modificou, eu não aceito jogar na seleção. Enfim, mas por que acabou? É uma posição tem que partir do jogador. Tem que respeitar. Por que tem que ser o jogador a fazer isso? O futebol brasileiro só se tornou o grande futebol brasileiro por causa do individualismo do jogador brasileiro. Mas você vai exigir também isso do jogador? E a CBF foi construída em cima disso. Eu acho que isso tem que partir de cima para baixo. Então, o jogador... Não, eu acho que tem que partir de cima para baixo, mas de baixo para cima. O jogador tem que ter voz ativa e falar assim, nessa bagunça, nessa sujeira, eu não entro. Sim, mas qual jogador? Quem vai fazer isso? E eu vou. Dentro da nova legislação, se as coisas saírem do papel, né? Aí, dentro das eleições, hoje,
dentro das comissões teria um representante do sindicato, dos atletas, e um representante dos clubes também. E outra, a entidade de administração reconhecida pela FIFA hoje é a CBF. Eu não estou dizendo que é certo ou errado. Mas é isso. Eu estou dizendo assim, e a FIFA também está com assim toda essa corrupção. Exatamente, O sistema está corrompido. O que eu digo é isso. Eu acho que o Brasil pode jogar mais, né? Acho que os jogadores jogam mais nos clubes, cara. Não é que eu estou falando assim. Não estou pedindo para o cara fazer alguma coisa. Você vê o cara jogando no clube, você vê ele na seleção, cara. Mas pensa bem, e parece, assim, o que eu vejo, o Neymar, a identidade que ele está com o Barcelona, né? Assim, o momento que ele vive hoje. Parece que ele está no quintal da casa dele jogando, mas né? E na seleção parece que ele é um estrangeiro, né? Não, mas assim, mas o Barcelona tem um modelo de jogo. Tem. E o Neymar foi encaixado nesse modelo. O Messi tem um modelo de jogo que foi encaixado lá. A seleção brasileira é uma zona e pega um cara que está no modelo encaixado e quer que ele crie o modelo que tem lá aqui. Quer que o Messi pegue uma zona que é a seleção argentina e traga o modelo que ele tem encaixado lá aqui. Não dá. É invertido o processo. Eu lembro bem que há 2 anos atrás, aqui mesmo no programa, o Paulo César Caju veio. Eu, Caju e o Chulapa tava, nós 3 aqui, né? E aí, em 70, numa rodinha, algum dos mineiros soltou uma piada na Copa de 70. Não sei se foi piada, algum dos mineiros soltou uma piada pro Pelé. Na roda. Sim. Aí Pelé pediu uma reunião à noite, eu não digo ditadura, é regime militar, né? E veio lá o coronel, lá. O mano de Pelé falou, eu não gostei do que falaram lá. Eu já estou aqui, eu já tenho 4 títulos mundiais. 58, 62 e 2 com o Santos. Se vocês quiserem escutar quem já ganhou 4 e seguir o que eu estou falando, vocês também vão ser campeão mundiais. Entendi. Só isso que eu queria falar. E eu não sou panela do Edu, porque acharam que o Pelé queria botar o Edu para jogar. Paulo César Caju contando isso. Você está falando do líder, né? Vocês querem seguir isso aqui? Entendi. Eu vou ensinar como vocês vão ser campeão. Eu já tenho 4. Eu sou 4 vezes campeão do mundo. 2 com o Santos e 2 com a seleção. E aí, 70 foi a melhor Copa do Negão. Seguiu os passos lá. Olha quantos tem lá. É que nem o bico da foto da Copa de 2002. Ia sair só os 11, né? Na hora que eu ia perfilar os 11, eu tô no banco, eu falei, o quê? Eu corri as eliminatórias todas, só vai agora aparecer Ronaldo, Rivaldo, Roberto Carlos e Cafu. Peguei os caras tudo no banco, falei, vamos, a foto é a única seleção que tem os 23, pode ver. Do campeão mundial. Né, você pega a seleção de 70, de 74, é sempre os 11. Falei, o quê? Chega agora em qualquer posto de gasolina que eu pago, qualquer boteco tem aquela. Eu tô lá, o Folga, eu ligo pro Anderson Folga e falo, você é lembrado por causa de mim, senão todo mundo esquecido, viu, Rogério? Pois não, Chico. Flávio, eu queria saber do César Sampaio e do Vampeta, como é que eles enxergam essa atitude que o Dunga tem tomado em chamar um jogador campeão, né, ou que tenha tido uma participação boa na seleção, para trabalhar junto com a comissão técnica, temporariamente, de jogo a jogo, né? Por exemplo, já foi o Edu, né, que cada um me falar, Clodoaldo, já foi o Clodoaldo, já foi o Careca, já foi o Edmilson, já foi o Cafu, né? Vocês acham, vocês estão esperando ser chamado também? Se chamar, vocês vão? O que vocês vão falar? Para mim tem um monte de gente na frente. Outro dia eu fui convidado ano passado a almoçar. Mas assim, eu já não sei se você vai conversar com o cara da seleção, por exemplo, eu vou chegar lá pro Davi Luiz e falar, Davi Luiz, pô, meu, você é zagueiro, para de driblar isso aí, sai com essa arma. Não sei se você vai escutar, o cara ganha 3 milhões de euros 2 milhões de euros por mês, mas já foi seu tempo, entra aqui, sai aqui. Eu tenho essa dificuldade lá no clube, a gente quer dar um conselho pro moleque de 15 anos lá, os moleques acham que o pai e a mãe sabem mais, que o procurador é mais, é difícil. Agora, quer dizer assim, é uma oportunidade boa de estar convivendo, os caras estão vendo, os caras que gostam de bola. Tô falando lá, se você falar. Eu falo sempre do Davi Luiz, porque ele sempre vem o cabelo dele na mente. Né? E ele então, se solta na seleção, é uma coisa tática, quando eu estava falando do Pelé, o Pelé era o líder. Líder. O Neymar, ele só tinha que jogar. O Neymar não tem perfil nenhum de capitão de seleção. O Neymar tinha que entrar, jogar e resolver. E eu acho que o Dunga engole isso. Que nem o Messi também. Que nem você falou assim, tem um contrato lá, saiu no Estadão, tudo e tal. Eu acho que o Dunga bota o Neymar de capitão para quebrar
um pouco o gelo para ele ser um pouco mais responsável fora do campo. Entendi. Não que o Neymar pronta, nada não, mas é para... Então não tem um perfil de líder. Como um coadjuvante ele rende muito mais do que como protagonista, né? Se tiver... Por exemplo, ele no Barcelona. No Barcelona, isso, fora a qualidade dos caras, o sistema de jogo, Iniesta, o Neymar sabe que, que é o Iniesta, que é o Busquets, que é o Xavi, os caras que estavam tudo lá. Então sabe o que faz? Vou entrar e vou jogar e fazer o meu. A responsabilidade. O Neymar o Neymar no Barcelona, ele passa a bola, que na seleção ele não passa pros caras. Eu vi agora Real Madrid, o ano passado, Real Madrid e Barcelona, vi jogo da Liga dos Campeões, na seleção ele não passa, no Barcelona ele passa. Porque se não passar, toma dura. Também e na seleção, se ele não bem passar, maior, né? Cá entre nós, mas jogar qualidade da Barcelona e seleção. Não é ruim, mas não é o Barcelona. Não, a qualidade da seleção é boa, é boa. O que o Vampeta está querendo dizer, eu entendi, é que no Barcelona ele não pode ser tão individualista. Aqui, na seleção, ele é mais individualista. Ele quer resolver o jogo sozinho. Isso atrapalha. Ele passa a bola para um Firmino, para o Willian. O que os caras vão falar para ele? Mas será que não é um sistema de jogo? A seleção não joga, vai pro Neymar, o Neymar resolve. E o Barcelona tem uma metodologia de jogo. Será que não é isso? Mas o jogo qualidade disso, também, eu concordo com você. Os companheiros dele de seleção são, a maioria, todos omissos. Não, tá bom. Mas a seleção brasileira tem um projeto. O que é a seleção brasileira? Qual é o projeto de jogo da seleção? Bom, será que não é joga no Neymar e ele resolve? Aí que tá. Como eu falei, mas o projeto, olha, aí que tá. A minha concepção, eu acompanhei o Vampeta na Copa, acompanhei o César também. O projeto de jogo não vem de cima para baixo. Às vezes, o elenco que está ali chega para o treinador e oferece uma opção. Uma não, até mais de uma. Né? Eu me lembro muito bem. Eu acho que no Barcelona também... A última bola, os caras falam para quem? Dá pro Messi que ele resolve. Ele resolve. Só que acontece é que lá que no dia que no Messi não tá bem, o Iniesta veio, o cara tá bem, deixa comigo hoje, Neymar. E na seleção tem vários, os caras falam, não tô bem, deixa lá que o Neymar vai. Eu acho que o Barcelona é um time pronto, a seleção tá em construção ainda, cara. Pois e a gente não sabe se vai ficar não dá para comparar. Agora, tem jogador sem personalidade. Porque, por exemplo, se eu bato falta quando o Willian bate, a hora que o Neymar chega perto da bola, eu falo assim, ô Neymar, vamos entrar num acordo. Uma hora você, uma hora eu. Que eu também, eu chuto bola também, eu sei bater na bola também. Tem um modo de conversar, lá no Corinthians, a gente sabia quando o Marcelinho não queria nada. Os caras, a gente já desde que falou, ele hoje não quer nada, hein? Vamos ficar espertos, a gente que vai ter que resolver. Com o Marcelinho, batia as faltas, resolvia, maior artilheiro da história do Corinthians. E tem dia que o cara não vai. Respondendo a pergunta do Chico primeiro, eu não sei se eu tenho vontade de ir, né? Eu acho que até um reconhecimento da CBF pelo serviço prestado por esses campeões do mundo. Agora eu não sei o que ele vai fazer lá, entendeu? O que essa pessoa... Qual que é a incumbência dele, se é junto com a comissão técnica, se é para auxiliar o Dunga, se é para aconselhar os jogadores, ou se não é para fazer nada, só para o cara ter entre os novos jogadores um campeão mundial, para a ordem, para a referência. Eu acho que seria, eu não sei, se eu ir lá para viajar, para ficar na seleção, eu não queria ir não, entendeu? Assim, se fosse para me usar, se fosse para eu falar alguma coisa, se tivesse uma função específica, tudo bem. Então, agora, o que você hoje, César Sampaio, depois eu quero ouvir o Vampeta também, falaria pro Dunga? Cara, a gente trabalha muito em cima de planejamento. Para você chegar a aconselhar em um dia, né, uma comissão técnica e também um grupo que tem as suas alianças, é difícil. A gente, eu particularmente, nós temos uma visão superficial, né, de jogos e treinamentos, né, de acompanhamentos pela mídia social. A gente não tem um conhecimento a fundo para dar um conselho mesmo. E eu acho que não funciona, Flávio. Você chamar um cara um dia que esse cara vai dar um conselho. Eu acho que não funciona uma palestra, chamar alguém para fazer uma palestra antes do jogo. Eu acho que não funciona. Você, sabe, acho que o negócio é muito mais profundo. Você tem que traçar uma linha de conduta, definir um planejamento. Tem que ter um comportamento também, né? Um regimento interno de conduta mesmo, perante aos jogadores, perante a instituição, né? Quem não tiver, o clube tem que ser, a seleção, o clube tem que ser maior do que qualquer um. Não dá para você sujeitar
uma seleção ou o clube é um determinado jogador. Acho que por isso que o Barcelona é o que é, por isso que os clubes na Europa, né, até volta que a gente falou do dono e tal. Quando você tem um dono, você já sabe o que o dono gosta, o que o dono não gosta, o que pode, o que não pode e tal. E aí quando você começa a definir regras, ou o cara se encaixa ali e tem metas, né? Eu espero de você isso, isso e isso. Né? Mais do que isso é bônus, menos do que isso você tem risco de estar fora. Aí fica mais claro, cara. Você sabe onde você está, né? Você sabe se você está bem, se você está mal. Você sabe, né, o que você está sendo importante para o grupo ou não. Eu acho que uma pessoa em um dia é água com açúcar. Um cara que não... não é um dia, né? Na verdade são... eu acho assim... Uma semana, 6 dias. Nem entre eles o Dunga não tem tempo de reunir e conversar até para montar um esquema. Mas sabe porque você... já resumindo, eu não concordo de levar esse cara um dia. Eu que joguei com o Dunga... Você jogou com o Dunga. Isso, ele te respeita. Afinal de contas, você chegaram a um vice-campeonato, perderam de bobeira, eu acho. Perderam mais porque o Ronaldo teve aquele peripaque lá no último dia, na véspera do jogo, mas você e ele jogaram. Ele olha para você, ele deve ter boas boas recordações do que más. Lógico. Então, é evidente que ele é um cara que, na minha cabeça e pelo que eu conheço do Dunga, ele vai te ouvir. Lógico. E você, nesse aspecto, como amigo dele, você falaria, o Dunga, sai daí, que esse negócio é uma bomba, o Dunga, vai para a Europa, o Dunga, vamos começar junto o negócio, vamos vender abacaxi na feira, Eu já perguntaria duas coisas para o Dunga. O seu pai jogou com ele, eu joguei contra ele na Europa e aqui no Brasil. E todo mundo sabe o histórico do Dunga como o Dunga é. Seu pai conviveu, jogou Copa do Mundo. Sempre líder, reclama com todo mundo e briga e não sei o quê. Eu ia perguntar para ele, você já levantou uma taça de campeão do mundo sendo capitão. Você voltou por vaidade, para dizer agora eu sou treinador da seleção de novo. Teve a eliminação que ficou, era Dunga. Depois você voltou por vaidade para marcar, ou bater todo mundo e não está aí. E como é ter que engolir o Neymar? Porque você acha que o Dunga está... O Dunga concorda, né? Está concordando, está engolindo o Neymar. Mas ele não está engolindo um monte de coisas. Vocês acham que o Dunga de agora é o mesmo Dunga da outra vez? Não. É o Dunga político. Agora está o Dunga político. É o Dunga político nos dois aspectos, no relacionamento com os dirigentes e no relacionamento com os jogadores. Com a própria mídia. E com a mídia. Eu acho que o Dunga não concorda com um monte de coisa, é isso que o Flávio falou, né? O que o Dunga, o Ronaldo Fenômeno, o Ronaldo me falava que o Dunga xingava ele. A postura, é lógico, eu lembro. 94 e 98. O Dunga queria bater no Leonardo. No Bebeto. Na falta. Numa falta. O Sampaio o Bebeto não ficou na bola. O Sampaio estava dentro de campo. Não que eu concorde com então isso. Você acha mas, que assim, o Dunga... Esse Dunga não é o Dunga... Não é outro cara. Técnico então, e por que isso? Por que ele teria aceitado isso de volta? Eu conversei com o Dunga, né? A gente teve um evento em Brasília. Eu falei, cara, ele falou, a gente... Não sei, eu gosto de viver perigosamente. Ele falou assim, né? Que eu gosto dessa adrenalina, assim. A gente foi criado... porque é seleção, ele não pegou o clube, né? É seleção. Mas assim, aí voltando um pouco também... eu não conheço o trabalho do Dunga como treinador. Acho que nenhum de nós assim, teve a oportunidade de... Você não acompanhou ele lá no Internacional? Acompanhei, Chico, muito rápido, mas assim, pouco para ser um treinador de seleção brasileira, cara. Respeito muito o Dunga, eu acho, torço por ele, é um grande amigo, né? Mas eu levaria o Tite, cara. Não em detrimento, não é em detrimento do Dunga, não. Acho que hoje, se a gente errasse com o Tite, né, eu não vejo ninguém assim, no futebol brasileiro melhor, né? Mas aí, de novo, eu vou contra a maré. Eu acho que seria para o Tite ele voltaria na carreira. Porque o Tite atingiu no Corinthians uma excelência, porque o Corinthians deu a ele uma estrutura que ele não vai ter na seleção. Ele vai ter que montar um sistema, ele vai ter que criar um jeito. E a seleção, o que a CBF faria se o Dunga tivesse perdido o jogo lá atrás, que a gente já comentou? Lógico. Ele fez 7 pontos. Se ele tivesse feito 3, ele estava fora. O que a CBF ia fazer? Um planejamento? Nada. Ia meter o Tite para escorar o negócio. Se o Tite perdesse 2, 3 jogos, ele ia virar burro, teimoso, aquela coisa toda. Trocava o cara. E o Tite, ele tem esse respaldo no Corinthians. Lógico. E não tem milagre.
Vocês sabem que não tem. Vocês sabem que isso aí demora, que é um negócio tempo, Então a CBF ela não tem um plano de trabalho. Não, Esse é o problema. Então por que o Tite vai arriscar? Tudo que ele tem no Corinthians, respaldo. Ele arrisca, eu já falei isso pra você. Ideia de jogo. O sonho de Tite é chegar à seleção. Não, pode até ser, mas se eu fosse o gestor de carreira, eu não faria isso. Acho que ele vai ser. Não, mas aí ele o vai errado... perder uma coisa boa que ele tem para arriscar uma coisa mas que é o errado não é o Tite, é a seleção, né, Fábio? Então, mas assim, aí por que você vai pro tiro no escuro? Eu acho que o errado, dentro dessa sua análise, é a seleção brasileira, cara. É a instituição mas CBF. É isso mesmo. Né? Então, aí nós estamos... assim, se o errado está certo, o certo está errado. Mas aí, César, eu fico dizendo aqui. Porque nós temos que levar o Tite e levar pessoas, gestores... Mas não vai acontecer isso. Não, então... Então, aí você vai arriscar todo o seu trabalho? O Tite vai virar burro? Eu não sei vai se virar, arrisca, vai virar alvo? Flávio. Pra quê? Eu não sei se arrisca, porque hoje... eu acho que o Tite tem muito mais domínio dessa situação. Claro que tem. Né, eu acho que os jogadores da seleção brasileira, sob o comando do Tite, pelo que a gente vê... Vão olhar para o Tite e vão respeitar. Vão respeitar. Será? Vão. Será que se a CBF não respeitar, os jogadores... Mas vocês acham que a situação do Neymar com o Tite seria diferente da situação do Neymar com o Dunga? A tudo que envolve... Eu acho que acho também que o Tite não se sujeitaria, eu acho que não se moldaria a algumas coisas que, pelos discursos que eu vejo dele, né? Nunca conversei com o Tite, pelas pessoas que convivem com ele, né? Não é porque tá ganhando agora não, Flávio, porque você vê o time do Corinthians jogando, eu não vejo o time do Corinthians melhor do que... você vê que o time do São Paulo, eu acho que é um time que pode jogar muito mais, cara. Tecnicamente, os caras têm um elenco o Corinthians, que tem limitações sérias, e você vê os caras jogando no limite, Fábio. Sim, mas é gestão. Não, o Tite está extraindo... Isso, mas com o tempo, com gestão, com tudo direitinho. A seleção brasileira chega, treina e vai embora. Isso. Aí o cara não tem compromisso nenhum. Aí o Neymar vem e o Tite resolve, por alguma razão, bater de frente com o Neymar. Quem prevalece? O cara que a CBF vende tem 14 patrocinadores por causa dele ou o técnico? Lógico que é o Flávio, o jogador respeita o treinador por duas coisas. Pela história dele, né? Que foi e tal, ou pelo conhecimento. Sim. Então, eu acho assim, o cara não vai... Quem tem mais história como jogador, o Tite ou o Dunga? O Dunga. Pois é. E quem tem mais conhecimento como técnico? Não tem nem comparação. Então, hoje nós estamos chamando o Tite como técnico, não o Dunga como... Então, mas o Dunga, capitão, levantou a taça e tal, teve que se submeter. Mas eu estou dizendo assim... Porque ele não é bom técnico. Eu não conheço o trabalho do Dunga, não sei, assim... Não, dia a dia dele, ele pode ser muito melhor que o Tite. Assim, pode ser muito melhor que o Tite. Assim, nós estamos fazendo uma coisa assim, como se a CBF fosse um órgão sério. Isso. E fosse prevalecer o lado técnico com relação ao lado comercial. No momento que bater de frente o interesse da CBF financeiro com relação ao interesse do treinador, o treinador vai sambar. O Neymar não me respeitou. Um abraço, sabe? Flávio, se a gente quer trabalhar desse jeito, tem que sair o Neymar, se ele não respeitar o Tite. Então, eu vou te falar um negócio. Vai sair. Ou tem que sair o Tite. Nós dois trabalhamos com o Filipão e com o Luxemburgo. Nós dois trabalhamos com os dois. O Vanderlei trabalha de treino e o jeito de ser, e o Filipão o jeito de ser. O Vanderlei, o jeito de dar treino e de ser. O Filipão o jeito de ser. Entendeu? Entendi, é isso. Então, mas o Filipão não sabe dar treino. Só o jeito de o Filipão já chegar, você já olha para o Filipão e já... Mas vocês acham que hoje que a CBF tem seriedade para respaldar o treinador? O respaldo que o Tite tem no Corinthians, ele teria numa seleção? Ele vai jogar tudo que ele fez no Corinthians. E a tal história, pra quê? Se o Tite não ganha o brasileiro, Flávio. Tá, mas ganhou. Não, olha bem, o Corinthians foi eliminado em tudo. Sim. O Corinthians ganhou, sobrou no brasileiro, ganhou tranquilo, de uma forma que ninguém questiona. O Levi chorou um pouquinho lá, mas é coisa da bola que faz. Ninguém hoje apontaria o Tite para a seleção, não. Mas aí o Tite vai para a seleção para quê? O time do Corinthians, ele foi desconfigurado, o cara remontou. Cara. Não, estou falando assim. Mas eu não estou se o Corinthians não é campeão, se o Corinthians não é campeão, eu acho que quem acompanha futebol, a gente que tem uma análise crítica, tem que saber, você vai que eu vou do Tite. Foram demitidos 30 treinadores no Campeonato Brasileiro último.
girando. Mas o Tite, gente... Eu queria ver, sabe o quê? Luxemburgo trabalhando um ano num clube só. Levi um ano só no clube. Leão, Tite, Joel. Os caras, cada um no seu clube aí pra você ver que não dá. Hoje a gente tá falando do Tite, que hoje não dá mais tempo de saber. O Vanderlei pede o campeonato, já não é mais o mesmo, você quer o caminho. Não, mas uma coisa o Flávio está falando, e eu acho que eu concordo com ele. Por exemplo, tem treinador que chama a responsabilidade para ele e consegue ter jogo de cintura para levar os jogadores e para levar a instituição que é podre. Eu vou dar um exemplo, Zagallo. O Zagallo acho que foi o treinador que mais tempo ficou na seleção. Ele está na seleção desde 57. Desde 57, como jogador. E aposta agora, Chico, para ver se ele chega à próxima Copa. Já com pouco, só falta ele sentar ali e tocar o barco. Agora, tem jogador, tem treinador, hoje no Brasil eu não vejo nenhum treinador que é capaz de chegar na seleção sozinho e resolver o problema. O Tite, por exemplo, é um cara que trabalha se tiver estrutura. Todos o problema hoje são assim. Não, ele aí que também. A preocupação que o Tite tem é com os jogadores. Ele chega ali e resolve o problema dos jogadores. É ele e o time. Ele não tem outra preocupação. Quem cuida da renovação, quem cuida de falar com o empresário é o Edu Gaspar, é o Alessandro, é o Edu Ferreira, que são os caras de gente de futebol. E quando a coisa engrossa, é o André Sanches. Então, ele se preocupa em mexer com o futebol. Do vestiário para o campo de treino, para o campo de jogo, do campo de jogo vestiário. E com a comissão como técnica. Tem que ser. Porque aí ele chega e fala... O Tite sempre fala isso, ele respeita tudo, esses arquitetos. Quem é que está com o ácido lático aí estourando? Aí o fisiculturista lá vira e fala, olha, é o seguinte, é o Renato Augusto, ele tem que ficar fora do jogo. Então ele vai lá e não quer nem saber. Ele escala o Rodriguinho. Aí o Rodriguinho entra e faz um gol contra a Ponte Preta. Quer dizer, porque está dentro do esquema. Mas é porque ele está só mexendo com o futebol. Então aí que está. Tem treinador que consegue, que eu acho que é o certo. Eu não sei como trabalha o Arsène Wenger, não sei. Mas me parece que ele já não é só um treinador. É o manager. Ele já é um manager também. Então aí é diferente. Muito isso, né? Então, por exemplo, se você tem o Arsène Wenger e chama o Arsène Wenger para dirigir a seleção brasileira, ele chega no Neymar e fala, Neymar... My friend, né? Aí não é, my boy, my golden boy. Reserva? Out. Mas espera um pouquinho. E o out. E acabou, ninguém fala mais nada. Acham que é o nós estamos dando um tamanho para a seleção brasileira que ela não tem mais? Não é mais a seleção do Sampaio, não é mais a seleção do Vampeta. Seleção é seleção. A seleção... Ela foi seleção, Vampeta. Ela tem que eu sei o que você sente e o que eu senti e que o César sentiu. É óbvio, ela tem uma história, mas hoje ela não dá audiência. Hoje ela não impacta o público. Hoje nós temos um programa, Vampeta, eu e o César participou com a gente. Você abre para o público na véspera de Brasil e Argentina e mete o público para falar. E o cara quer falar do Palmeiras. Que seleção? Eu tô entrando, não quero falar de seleção, não. Quero saber. Meu São Paulo não tá indo bem. Isso. Não, para aquela seleção. Que seleção? E o ano passado o Brasil e a Argentina teve aquele negócio da chuva. Então 2 dias Brasil e Argentina. E era um inferno pro cara falar do jogo. O cara não quer falar. O cara não tá nem aí. O cara não sabe nem que a seleção joga. A seleção perdeu a importância. Não, tudo bem. Mas para começo, primeiro você tem que passar confiabilidade. E aí não passa. Hoje, olha, gente, eu queria ver no mesmo horário um Barcelona e Real Madrid, um jogo Brasil e Peru, para ver qual jogo o torcedor ia ver mais. Não, nem precisa, eu acho que é Barcelona e Real Madrid. Teve um jogador, cara, foi muito engraçado. Eu tava no Joinville, ia jogar Série B. Não sei se ia jogar com o Icasa, não sei, um time assim. Aí o treinador falou, ó, assiste o jogo que amanhã nosso próximo adversário é em casa, né? Aí o cara era meio maluco, tá? aí chegou no outro dia, quem viu o jogo? Todo mundo falando, e você? Aí era um rapaz, o Francis lá, vou falar, é o cara que fez 3 gols no Botafogo. Sim. Sabe esse que do Botafogo Ribeirão? Ele falou assim, você não viu o jogo? Eu falei, professor, não vi não. Pô, como é que você não viu o jogo? Ele falou, eu até comecei a ver.
Mas tava passando Chicago Bulls. É pior ainda. Chicago Bulls e Lakers. Assim, e os caras dando aquele chutão. Eu pus no basquete. O problema sabe o que é? Pode parecer, porque a gente cara gosta de espetáculo. Não, ele falou, pra ver em casa e você pode correr. A gente não pode em casa, você pode correr. confundir seleção com pátria. Não pode. Não tem nada a ver. É um time de futebol maltratado, explorado, que explora jogador, não dá retorno, é uma entidade, eles é que falam particular, que tira dinheiro do futebol, da seleção brasileira, dos jogadores, para pagar propina para as federações, para manter o voto, para eles se perpetuarem. E esses caras estão explorando a seleção brasileira e os jogadores. E aí o jogador fica mal visto, porque ele não rende lá, porque não tem uma estrutura, não tem um projeto. A Bélgica tem, a Alemanha tem, a Espanha tem e o Brasil não tem nada. Aí um treinador do porte do Tite, que está no clube como o Corinthians. Como é que é? O sul-americano tem nada, não tem. Aí você tem um técnico como o Tite, o porte do Tite, que está no clube estruturado, que hoje repercute muito mais do que a seleção brasileira. E vai para a seleção brasileira, larga o Corinthians, vai para a seleção brasileira, sabendo que não vai ter respaldo nenhum, que vai ter que se submeter aos interesses dos caras. Porque não adianta, se o patrocinador chegar vai ter que ser capitão, vai ter que jogar, vai jogar quando quiser, gente. Sabe qual é a chance do presidente de plantão da CBF? Vai sambar. É que você está dizendo o seguinte, né, Flávio, que primeiro teria que reformular essa estrutura. Claro, criar uma estrutura. Claro. Que aí sim. Mas você não acha que a vinda do Tite, se ele representa aquilo, também estamos dando a responsabilidade do Tite. Coitado. Vai arrumar a seleção e mudar a CBF. Pois é. Esse é o problema. É brincadeira uma coisa dessa? Se vira aí, Negão. E o Tite não tem estômago. Arruma o Tite não tem estômago, ele vai embora. Arruma o time e reformula isso aí tudo. Não, é isso. Salva o futebol brasileiro. O time ele até arruma. Porque a seleção brasileira não está mal. Se você olhar, a Argentina empatou lá, tem 7 pontos. E é uma seleção, tecnicamente, é uma seleção boa. Que pode evoluir muito durante a competição, né? É um caso à parte, mas aí, poxa... Aí que tá. Aí tem uma pergunta que está aqui no script que cai bem agora. Vocês acham, por exemplo, que vamos supor que o Tite vá para a seleção e ele chame o meio campo do Corinthians, não todo o meio campo, mas chamou Elias, o Jadson e o Renato Augusto. E monta a seleção brasileira em cima desse meio campo. Ele está certo ou está errado? Ele vai... Normalmente, a seleção hoje, os caras estão convocando quem ele gosta, que ele é confiante e é os melhores, né? Da posição. Não importa, o Sampaio joga no Palmeiras, mas está jogando mais do que o que joga no Real Madrid. Não é porque hoje, se o cara joga no Real Madrid e não joga nada, e o cara joga aqui no Palmeiras e no Corinthians, não é... Chico, eu acho que dentro de modelo de jogo, de entrosamento, ele ia ter um time muito interessante no campo. Porque aí você põe na frente lá o Neymar. Não ia mudar muito, assim, eu acho que você vê o quanto o Elias melhorou no jogo depois que o Renato Augusto. E o gol que o Renato Augusto fez. Não, mas assim, é porque são caras que já jogam junto há muito tempo, né? Que já estão acostumados a construir e destruir juntos. Você acha que o meio campo desse e coloca lá, o Luiz Gustavo lá para trás, para fazer cabeça de área. E aí o resto ele monta. E na frente ele coloca o Neymar e mais um, talvez lá o rapaz do Bayern. O Douglas, né? E vocês acham que essa seleção não fica pelo menos mais entrosado, mais entrosado, temerária? O adversário vai olhar e vai falar, opa, pera um pouco, esses caras tocam muito a bola, né? Lucas Lima, apesar de ter feito o gol, né? Eu achei que ele vinha melhor do que essa última participação dele. Mas eu gosto de dois jogadores de beirada, entendeu? 3 de meio, 2 de beirada. Eu gosto do futebol dos anos 80. 4, um 5, um 8, um 10, um 7, um 9, um 11. Tem uma coisa que precisa ser perguntada para vocês. Ele vai jogar assim, cara. Tem uma coisa que precisa ser perguntada para vocês. Num determinado momento, o Dunga começou a chamar mais jogadores aqui do Brasil. Sim. E aí ele começou a tirar os caras. Sim. E aí perguntaram, por que é que você... Tem até um jogador específico que ele falou, o Souza, que era o volante do São Paulo. Ele botou o Souza jogando bem no São Paulo, e o Souza entrou na seleção brasileira e foi terrível. Como o Lucas Lima também não conseguiu segurar ontem. Segurou um jogo e não segurou no outro. E aí ele disse uma coisa que é pra gente, no mínimo, pensar, eu vou colocar pra vocês, e até é legal o Souza, que é a posição que você jogar. Também. O ritmo daqui é muito diferente do ritmo de lá. E nós estamos jogando com o jogador de lá.
Porque a Colômbia é jogador da Europa. lógico. Equador, Chile. Todo mundo joga fora. Argentina. E aí, o Chico falou do time do Corinthians, que voa aqui no Brasil, que sobra. Um time com base em time brasileiro, que eu também sempre defendi essa culpa. Legal, vamos botar o time daqui. Segura a onda contra adversários que estão acostumados a jogar na Europa? Cara, tratando-se das opções que tem, que é o Fernandinho, o Luiz Gustavo, o Lucas Lima, né? Que era esse jogador, o Oscar, o William, mas até o Oscar e o William funcionando mais de beirada. Eu penso, até porque o Elias e o Renato Augusto têm um histórico de Europa também, né? Nacional. Eu penso, Flávio, que em termos de entrosamento... Segura. São caras que não são jogadores novos. O Lucas Lima é normal oscilar, porque está numa idade, as coisas aconteceram muito rápidas para ele. Esses caras têm mais, já pode ser cobrado. O Lucas Lima jogava a terceira divisão do Paulista, jogava contra o Osasco, né? E é um excelente jogador, hein? O Renato Augusto passou a vida dele toda no futebol alemão. Saiu do Flamengo. O Elias foi para a Espanha e para Portugal, já tem uma noção de Europa. Quer dizer, segura, mas tem que dar uma passada por lá, né? Senão não tem jeito. Segura, ó. Eu lembro, o Dunga chegou para mim e falou: Brasil e Chile fizeram um amistoso o ano passado, lá na Inglaterra. Aí o Dunga falou que botou jogadores que jogavam no Brasil e não passava do meio campo. Aí esses amistosos 6, 7 substituições. Aí ele começou a botar os caras que jogavam na Europa. Ele me contando, o Dunga mesmo falou. E quando fez isso, o Brasil ganhou de 1-0 e ele começou a atacar o Chile. Que o jogador brasileiro demorava muito para dar o passe, que joga no... Quer dizer, todo mundo é brasileiro, mas quem joga no Brasil, em vez de dar da primeira, gira 3, 4, 5 toques. O futebol europeu hoje é no máximo 30 metros, né? Ele se movimenta em bloco, para cima e para baixo, para um lado e para o outro. Por isso que está difícil de jogar. Os europeus, entre aspas, viram que tecnicamente eles não iam conseguir superar os sul-americanos. Então eles são estratégias mesmo assim de guerras e os times ficam competitivos, né? Fala assim, vamos marcar eles lá em cima, que ele não sabe dar de primeira, que a gente joga. Eu fui ver um treino do Schalke 04, eu vi como é que é o nome do zagueiro, cara. O grandão que foi pra Copa? Não o lateral esquerdo que jogou a Copa do Mundo. Não, o zagueiro. Cara, eu vi 2 toques, falei, esse cara é horrível. Cara, falei, cara, como é que esse cara tá jogando e tal? Mertesacker, né? Mertesacker. Campeão do mundo, pô. Cara, no jogo, ele tá protegido, Vampeta. Não dá pra ver que ele é ruim, porque o sistema protege ele. Claro. O sistema protege ele. Ele não sabe... o posicionamento dele é perfeito. Ele, assim, no 1 contra 1, ele é bom e é líder, ele é a referência da defesa. Ele sai, todo mundo sai, ele vem, todo mundo vem e tal. Eu falei, rapaz, como é que pode esse cara aí no Brasil? Ele não ia no sub-15, os caras já... Não, vai estudar, vai trabalhar. Hoje os caras montam... Eu mesmo ia... Se veja aquele cara e falo assim, ó... Você não tem condição de jogar. Vai ser outra coisa. É outra coisa. Agora o sistema protege. Então, é isso. E a marcação, ela acaba sendo... É aquilo que a gente fazia com 2, 3 volantes, aquela pegação e tal. Ela virou o quê? Um posicionamento, espaço pequenininho, aí o cara tem que ter um pouco mais de técnica para ser mais rápido. Aí eu já não estou falando do zagueiro, do back. Eu estou falando do meio campista. Aí você tem aquele cara rápido, jogar toca a bola, em 2 toques no máximo. Isso, 1, 2, e aí acabou. Aí o jogo fica muito rápido. Fica rápido. E aí, se você não tiver isso, quando o Vampeta fala, quando o Dunga fala que gira muito, que o campo fica grande, você está morto. O campo fica grande. E aí contra-ataque. O caso do Ganso, que eu sempre cobro. O Ganso ele para, gira, não dá. Não tem esse espaço. Vai chegar e vai tomar. No futebol internacional não tem esse espaço mais, né? Não tem mais jeito. Esse tempo de pensar. Mas aí você compara o Ganso com o William, por exemplo. Olha a rapidez do William. Não, então, é isso que eu estou falando. O William é rápido. Então, mas você vai dizer, quem tem mais técnica, o Ganso ou o William? Claro que o Ganso. Claro que é o Ganso. James Rodrigues, do Real. Ele é um meia, camisa 10, mas volta, vai, chega. É isso. Tem participação defensiva, sem a bola, ele é um cara que chega. Hoje virou físico, Chico. Hoje mais com técnica. Ficou mais, até certos pontos, mais feio, entre aspas, né? Assim, porque o jogador técnico, se ele não estiver bem fisicamente, o cabeça de bagre atropela ele, cara. Isso. Passa por cima. Posso fazer mais uma pergunta? A última pra gente encerrar. Prometo que é a última. A última pergunta. Se jogasse Brasil e Alemanha esse ano aqui, 2016, a gente perdia de 7-1, Vampeta? Não. César São Paulo? Não, também. Não. Possível. Mas perderia?
Perderia. Perderia, mas não de 7. Não de 7. O que mudou então? Mas aonde? Você quer de jogar 2004 para 2006? Ou na Alemanha, aonde o jogo? Na Inglaterra. Pronto. Campo Que Neto. tá jogando tudo agora, né? Ninguém tem mais. A seleção joga no Gabão, joga O Wembley, o Wembley, pronto. O Wembley. Perderia, mas não de 7. Não, eu acho que no máximo 2 gols de diferença. Né? Assim seria. Aquilo de 7 é uma coisa. Mas aquilo foi um acidente, mas infelizmente perderia, né? Perderia. Nós estamos no estágio atrás da Alemanha, né? De algumas seleções, né? Não é a Alemanha. Se você falasse assim pra mim, o Brasil perderia do Bayern de Munique de 13, sim. Do Barcelona, os 4. César Sampaio, Vampeta. Grande, olha, é ótimo brincar, falar, conversar seriamente de futebol com vocês. O conhecimento de vocês é maravilhoso. As histórias de vocês são lindas. Obrigado aos dois. Feliz ano, César. Feliz ano, Vampeta. Obrigado. Querido amigo Chico, foi ótimo. Mais um grande programa. Mais um. Obrigado a vocês por estarem conosco nesse mês aí do ano especial. A partir da semana que vem, voltamos à nossa normalidade, à nossa mesinha no formato tradicional, até porque a bola volta a rolar. Obrigado. Boa noite para vocês. Um abraço. Até semana. Tchau. De segunda a sexta, 7 da noite, o Jornal da Gazeta traz informação com credibilidade. Assista agora. Vem comigo.